que 91% dos estudantes do mundo inteiro estão com suas atividades presenciais interrompidas. Parte sem nenhuma atividade de ensino, parte com atividades na modalidade remota. É a maior interrupção do ensino presencial da história a que se tem um conhecimento. Nem gripe espanhola foi contextos mais localizados, não foi tão rapidamente disseminado pelo mundo. Então a gente vive uma situação bastante inédita em escala global. E a própria Unesco enfatiza nos seus materiais de divulgação e de orientação para a educação em tempos de pandemia um aspecto bastante importante, que é o fato de que quase metade dos estudantes no mundo não tem computadores em casa. Ou seja, falar de ensino remoto nesse contexto não se deve limitar ao entendimento de que tudo nós devemos fazer pela internet, porque o mundo ainda é bastante desigual em suas múltiplas regiões e cada região lida com problemas muito particulares, né? Recentemente estive conversando com colegas nossos da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que é uma universidade rural, e para eles existe um problema bastante sério, que é o não acesso à internet nas residências de boa parte, um número bastante significativo dos alunos. Então, nem que você disponibilize computador, se você não tiver como levar a internet, fazê-la alcançar a casa dos estudantes, discutir soluções remotas online é uma utopia. Né? Então, a gente tem particularidades em muitas regiões que precisam ser bem consideradas. Desde fevereiro aqui no Brasil, quando começou os problemas mais graves aqui no nosso país, o grande debate que surgiu aqui foi: suspendemos a aula ou fazemos um ensino remoto emergencial? Eu estou usando uma expressão que é a que parece que mais se consagrou na literatura. Alguns, como o caso do IFSC, têm utilizado a expressão, né, de atividades não presenciais. Outros falam de educação à distância, o que é um problema, o uso desse termo nesse contexto. Mas o fato é, para muitas instituições, especialmente no Brasil, para as públicas, se depararam com um debate que foi: interrompemos as atividades ou fazemos uma atividade remota emergencial de alguma maneira pelos meios que for possível. Até meados de abril, a discussão era essa: se fazia ensino remoto ou se suspendia as atividades de ensino para fazer a reposição num período posterior. E por que isso acontecia até meados de abril? Porque não se tinha no horizonte ainda, de maneira clara, o período em que nós teríamos que fazer as interrupções das atividades presenciais. Por quanto tempo as políticas de distanciamento social iriam imperar nas nossas cidades, estados, no país e por diante. Isso ficou claro, qual era o contexto, de fato, da pandemia, com a publicação de um artigo na revista Science, em especial, do dia 14 de abril de 2020, que foi a primeira estimativa de duração e de taxa de contágio do que aconteceria em relação ao novo coronavírus. E o que esse estudo mostrou? Que era muito provável que nós tivéssemos um longo período necessário de distanciamento social, que depois, quando voltasse ainda, a gente teria que fazer novos períodos de quarentena intermitentes para lidar com novas ondas de contágio que viriam a acontecer, e que o retorno a uma atividade presencial iria demandar, ou vai demandar, ou está demandando, uma série de medidas sanitárias para minimizar risco de contágio. Né? Então, esse estudo, ele colocou uma pulga atrás da orelha da comunidade no mundo inteiro, né? Que a pergunta é: quando a gente vai voltar à nossa vida como ela era antes de iniciar essa pandemia? A resposta apresentada pelos especialistas dessa área é quando tiver vacina. Né? E o dia todo não, né? Todo dia, pelo menos, eu recebo notícias em algum jornal, em algum portal, dizendo: acharam uma vacina agora que está dando certo, estão testando. Agora chegou a vacina produzida em Oxford, veio para o Brasil para teste. Enfim, estão sempre anunciando pesquisas. Só que pesquisa clínica para essas coisas, ela é bastante complexa, tem muitos níveis, depende de você fazer um estudo, depende de outro estudo, replicação direta, replicação sistemática, multicêntrica, enfim, tem uma série de estudos até você ter uma vacina segura e efetiva. No último levantamento que está publicado, da data de 26 de maio, agora, poucos dias atrás, uma semana atrás, foi feito um levantamento sobre os estudos que estavam ocorrendo sobre vacinas, qual é o status da coisa no mundo. E aí a conclusão de uma semana atrás, basicamente é que, apesar de poder ser considerado como o maior esforço da comunidade científica internacional, que é tentar achar uma vacina para essa doença, um tratamento para ela, nós ainda não temos resultados em testes clínicos com humanos que indiquem que temos uma vacina segura e efetiva.
E considerando o ciclo de produção de vacinas, a chance da gente ter isso para 2020 é muito remota. Então nós estamos falando de algo que provavelmente talvez venha em 2021, talvez venha em 2022. Até lá, vai exigir da gente uma série de ações que se nós quisermos voltar a fazer atividades presenciais sem vacina, vamos precisar eventualmente fazer quarentenas intermitentes, ou seja, temos atividades presenciais, suspende para um novo período de distanciamento social, para que depois a gente volte a ter atividades presenciais. Vamos ter restrições sanitárias diversas nas instituições de ensino, vamos ter que fazer mudança no layout dos espaços físicos dentro das instituições de ensino, vamos ter que diminuir a quantidade de alunos dentro de sala de aula, vamos ter que adotar uma série de procedimentos sanitários para minimizar risco de contágio e além de ainda viabilizar teste, rastreio, políticas de isolamento e uma série de políticas públicas para viabilizar que a gente esteja presencialmente nos campos. Diante de tudo isso, que é o prolongamento desse período sem ter vacina e de que mesmo pensando na hipótese de voltar presencialmente, a gente vai ter uma série de restrições, a gente se depara agora com quase que uma necessidade de pensar em remotizar, se não tudo, que talvez seja inviável, mas ao menos parte das nossas atividades de ensino para esses períodos, pelo menos de quarentena intermitente, e para diminuir a quantidade de alunos necessários dentro do campus ou circulando pelos campus durante o período de atividades presenciais, enquanto não tivermos vacina. Então, a gente já não está discutindo fazer 2 meses de aula remota. A gente está discutindo, provavelmente, o nosso funcionamento em 2020 e talvez 2021. Alguns, menos otimistas, chegam a dizer até 2022. Algumas universidades pelo mundo, como a Universidade de Cambridge, já anunciou que até o ano que vem não tem mais aula presencial, exceto para uma outra atividade com várias restrições sanitárias. A Universidade da Califórnia também já decretou o mesmo. A Universidade de Manitoba, no Canadá, também decretou o mesmo. Ou seja, muitas instituições de ensino, em especial essas de ensino nível superior, têm indicado o não retorno presencial, já estão se planejando para isso, para não voltar presencialmente ao longo de 2020. Ou seja, a gente está falando de algo que vai perdurar no tempo, né? Então, a discussão que está em pauta agora não é mais substituir a atividade presencial pela remota, se faz ou se não faz, como se fosse um problema de ficar algumas poucas semanas de improviso. Então não é um problema para 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Nós estamos falando do nosso funcionamento, pelo menos com bastante segurança já, para 2020. Em 2020 a gente vai ter que avaliar como fazer, como lidar com essa situação. E por que isso? Porque qual seria o custo para a gente de fazer uma interrupção das ofertas de condições de ensino que sejam acessíveis e de qualidade por um longo período, por exemplo, 2020 não ter atividade de ensino, qual é o custo disso para a sociedade que vai deixar de receber os técnicos, que vai deixar de receber os profissionais, os profissionais de nível superior durante um ano inteiro? Né? Qual é o custo disso para a vida dos estudantes e suas famílias, para os professores e instituições de ensino? Então parece que pelo menos nesses níveis de formação, que estou falando já lá, do ensino técnico, médio, profissional, ensino superior, nesses níveis tem um custo social muito alto. A gente sabe que a educação é a melhor maneira das pessoas crescerem e prosperarem em termos de condições de vida. A melhor forma da pessoa sair da classe E para D, da D para C, da C para B, B para A, é subindo o nível educacional. Então, assim, segurar a educação das pessoas por 1 ano no país provavelmente vai ter um custo, que eu não sei nem como se calcularia esse tipo de coisa, mas um custo exorbitante para os estudantes, para as suas famílias, para os professores, instituições de ensino, enfim, para toda a sociedade. Dado isso, parece que há quase um consenso em termos da necessidade da gente precisar remotizar as condições de ensino. Dentro disso, o primeiro grande debate que surge é mas não queremos fazer cursos com ensino à distância. A primeira coisa a deixar claro, fazer ensino remoto nas condições que a gente tem não é ou não equivale a fazer ensino à distância ou educação à distância. A educação à distância é uma área que tem um desenvolvimento desde 1870, passou por várias gerações, está na sua 3ª geração, pelo menos agora com os recursos online de ensino, que tem toda uma tradição, uma lógica, uma sistemática que é diferente da gente pegar um ensino que é presencial e adaptá-lo
de uma dada maneira para viabilizar esse ensino agora num contexto em que não está sendo possibilitado professor e aluno juntos, ou no mesmo ambiente físico, pelo menos, né? Podemos ficar juntos online, mas não fisicamente. É diferente, tá? Não é a mesma coisa. E por que não é a mesma coisa? Algumas indicações, né? Primeiro, temos marcos legais para EAD. Nós não vamos conseguir remotizar o ensino atendendo aquilo que é exigido legalmente para fazer um EAD. Além disso, quando a gente fala de uma educação à distância, eu estou falando de uma educação que presume que eu tenho materiais e recursos que são planejados para viabilizar, que as pessoas aprendam nessa condição à distância. Isso é planejado, é organizado. Além disso, eu tenho garantia nesse tipo de oferta de condições de acesso a materiais e recursos. As instituições muitas vezes dependem de polos para poder viabilizar que a pessoa tenha acesso até ao computador que às vezes não tem em casa. Eu preciso de formação de professores e estudantes para o uso específico dos recursos. Não se aprende a usar o Moodle do nada. Não dá para presumir que o aluno sabe usar ou que o professor sabe usar. O Moodle ou qualquer plataforma que seja, né? Eu preciso também, uma coisa super importante, que é ter infraestrutura de apoio e de suporte técnico para garantir que o sistema funcione. Não basta dispor os recursos. Eu preciso de alguém que saiba cuidar de tudo isso. Aqui, por exemplo, nós temos o Guilherme conosco, cuidando, assessorando para que tudo funcione. Se ele não estivesse presente, será que a gente conseguiria lidar com tudo isso? Né? Eu já fui treinado anteriormente outro dia aqui na plataforma por ele, pela Daniele, para aprender a usar esse sistema que eu não domino. Então eu preciso desse suporte, dessa garantia, para viabilizar que a coisa funcione bem. Isso é o que é mínimo esperado quando eu falo em educação à distância. Né? E o interessante, se a gente fosse para o ensino à distância, por mais que eu sei que muitos têm experiências bastante controversas com o tal do EAD, algumas experiências muito ruins, acho que não funciona, e o discurso muito é, acho que não funciona, não acredito. Isso é uma experiência casual nossa, mas que quando eu olho para a literatura que está publicada sobre ensino à distância, indica que um curso bem planejado, bem executado, bem cuidado, com um bom cuidado pedagógico, ele garante uma formação tão boa quanto no ensino presencial. Né? O que acontece? Tipicamente, os estudos que são publicados e que se produzem esses dados são nos melhores programas de AD que estão preocupados em se avaliar. Muitos cursos ofertados não se preocupam em se avaliar. E aí, eles oferecem cursos não tão bons quanto aquilo que a literatura já mostra que poderia ser. Tudo bem? Então, existe uma EAD que é a da literatura científica, bem sistematizada e que mostra que ela é bastante efetiva, e talvez uma prática muito disseminada no mercado, que são cursos talvez não tão bons. Mas o fato é, uma boa EAD funciona, e funciona muito bem. Né? Agora, ninguém tem a ilusão de que é possível ensinar tudo via EAD. Né? Um exemplo, aprender a fazer os pontos no ferimento de alguém. Se você só assistir cursos online, fizer exercícios no Moodle e tudo mais, eu duvido que alguém aprenda a técnica cirúrgica de botar o pontinho e tudo mais. Eu preciso de treino, né? Eu preciso de um outro tipo de prática que hoje não temos tecnologia para viabilizar. Pelo menos hoje não dá. Então, tem objetivos de ensino que não são possíveis hoje de serem ensinados via EAD. Além disso, a vida dentro de um contexto de uma instituição de ensino, ela é muito fértil em termos de aprendizado que estão para além dos objetivos curriculares. A gente aprende a interagir, a lidar com o outro, a cooperar, a estudar, a lidar com o conhecimento, a ir na biblioteca. Enfim, a gente aprende uma série de outras coisas que não estão previstas, às vezes, nas disciplinas. E isso, se não é bem cuidado, certamente a gente perde, né? Perde bastante. Tudo isso para dizer o quê? Quando a gente fala em ensino remoto emergencial, nós estamos falando de uma condição tipicamente improvisada, nada planejada, sem dimensionamento das condições de acesso de recursos, ou seja, eu coloco a condição, mas eu não sei se meu aluno vai conseguir chegar nela. Né? Não sei se eu tenho recursos para viabilizar o que eu gostaria de fazer. Eu não fui preparado para fazer isso como professor, ou o aluno não foi preparado como aluno. E eu não tenho uma infraestrutura e nem suporte para poder viabilizar as coisas acontecerem. Por que foi cunhada essa expressão do ensino remoto emergencial? Porque de janeiro para fevereiro para março, que foi o período em que a maior parte dos países interromperam suas atividades de ensino, em muitas instituições foi da noite para o dia, 10 horas da noite, a instituição tendo aula presencial. A turma das 7h30 da manhã começou a aula remota. Professores sendo comunicados por SMS para não ir ao trabalho no dia seguinte, para fazer sua aula pela internet com os alunos.
né? Relatos, se vocês procurarem nos jornais que foram publicados nessa época, de professores desesperados, alunos perdidos, enfim, ninguém sabendo direito o que fazer. Ou seja, ninguém parou para pensar sobre isso, a estruturar o que fazer, mas simplesmente a gente começa a fazer. Né? Uma coisa do fazer sem refletir sobre o próprio fazer, que, no caso da educação, pode nos levar a algo bastante problemático. Agora, veja só, esse ensino remoto emergencial, tal como está apresentado, será que ele garante uma qualidade do que um bom curso EAD poderia garantir para a gente? A resposta que a literatura vai indicar é, provavelmente não. Tá? Fazer as coisas de maneira improvisada, sem ter um bom planejamento, elaboração de material, preparação das pessoas e infraestrutura para isso, a chance disso dar certo é muito remota. Né? A chance de dar certo é ensino remoto emergencial improvisado. E a estimativa que se tem é de que os resultados sejam equiparáveis a cursos ruins de EAD. Ou seja, um curso muito mal planejado, muito mal organizado, provavelmente é algo próximo a isso que nós vamos ver. Agora vem um problema para a gente. Se para quem começou do dia para a noite a trabalhar com ensino remoto emergencial, isso aqui era uma realidade, para as instituições que agora já vislumbram que nós ficaremos em atividades remotas num contínuo de tempo maior, não dá mais para a gente ficar simplesmente no improviso e correndo, feito doido atrás das nossas disciplinas, improvisando atrás de improviso. Né? O que nós podemos avaliar? Que talvez EAD e ensino remoto emergencial, como aparece essa representação, essa tábua com duas setas, eu queria indicar isso. EAD e ensino remoto emergencial não sejam categorias dicotômicas, separadas, uma totalmente diferente da outra, mas extremos para a gente de pelo menos 4 variáveis. Eu posso variar naquilo que eu estou fazendo na minha instituição em termos de grau de planejamento de como as coisas foram feitas. O quanto a gente parou para pensar sobre como fazer a coisa acontecer. Então, eu posso ser mais planejado ou menos planejado. O quanto nós estamos garantindo condições de acesso, de viabilidade para os alunos e também para professores. O quanto estamos formando as pessoas para poder lidar com essa condição. E o quanto oferecemos infraestrutura e condições de suporte para que as pessoas trabalhem. Tudo bem? Então, o contínuo entre essas 4 coisas vai indicar onde nós estamos no momento. Né? Como esse prolongamento no período de tempo que ficaremos em atividades remotas, eu precisaria estar mais planejado, garantir melhor as condições de acesso, de formação das pessoas e dispor melhor condição de infraestrutura e suporte. Não é mais para uma semana ou um mês. É para a gente, pelo menos, trabalhar ao longo deste ano. Tudo bem? Então, o problema para a gente agora é tentar fazer esse ensino remoto emergencial ser o menos improvisado e ser o mais inclusivo e com mais qualidade possível que a gente possa conseguir. Né? Eu tenho entendido, pelo que eu tenho lido, que viabilizar um ensino remoto emergencial, mas que seja, de fato, acessível e que tenha qualidade, vai ser um dos maiores desafios das instituições de ensino dos últimos tempos. Né? No caso, nós que somos instituições públicas, lidar com restrições orçamentárias, lidar com as condições que a gente já tem e ter que fazer toda uma adaptação para um novo modo de funcionamento, vai requerer uma ginástica da gente, de pensar as coisas, de adaptar a nossa realidade para essa nova condição que a pandemia nos impõe, que dificilmente a gente fez algo próximo a isso outrora. Algo que para mim marca bastante também, dia 2/6 agora, então poucos dias atrás, o professor Roberto, que é ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecido por suas contribuições para a educação, ele tem uma leitura bastante marxista da educação, do ensino superior e tudo mais. Ele publicou um texto num jornal que é bastante conhecido como um portal da esquerda, com o título, inclusive, bastante provocativo, chamado Universidades Públicas, Aulas Remotas e o Desafio da Ameaça Neofascista no Brasil. E o que ele apresenta? Ele faz uma leitura de educação no país hoje, e o resumo dele é: não temos alternativa hoje que não ir para ensino remoto. O problema é o que nós vamos aceitar como ensino remoto a ser adotado por cada instituição de ensino. Os desafios que ele apresenta são, primeiro, garantir a universalização de acesso à internet. Nós temos leis que indicam políticas públicas que deveriam fazer essa garantia. Deveríamos garantir uma renda mínima para estudantes que precisam para ter condição de poder estudar. Que o auxílio emergencial fosse também viabilizado para estudantes. E também garantir as condições de autonomia e das condições de trabalho nas universidades. São 3 prerrogativas que o professor Roberto apresenta de maneira clara, indicando: esse é o ensino remoto que eu acredito, por exemplo.
né? E eu estou trazendo o exemplo dele aqui como um representante de uma ala que certamente se oporia ao ensino à distância em outros contextos, mas que estamos num contexto de emergência. Para fazer um pouco essa leitura, vamos olhar para exemplos de alguns outros países. Vou trazer 2 aqui. China, diante da condição de pandemia, logo no início de ano, algumas decisões em termos de políticas públicas com efeitos sobre as instituições. Primeiro, fizeram uma baita ampliação do acesso público à internet, fizeram o sinal de internet chegar em áreas rurais, por exemplo, para garantir acesso remoto para os múltiplos níveis de ensino, tentando universalizar o acesso às condições online. Fizeram ampliação da capacidade de plataformas educacionais. Eu não sei o estado da UFSC, mas no caso da UFSC, por exemplo, eu não consigo hoje, dentro do meu Moodle, usar o recurso que eu poderia dar aula online, por exemplo, e gravar a aula. Eu não posso gravar as aulas porque essa função está desabilitada, porque os servidores não têm capacidade para isso, dos professores gravarem todas as suas aulas, né? Então, enfim, temos condições, capacidade nas próprias plataformas que já existem para atender essa nova demanda, que não é mais apoio ao ensino presencial, mas é usá-lo mais intensivamente nesse ensino remoto. Também investiram pesado em orientação e formação de professores para isso. Também garantir, no caso deles, em especial, que não é um país tão democrático, garantir que os professores pudessem decidir sobre as adequações a serem feitas nas disciplinas. Ampliar o trabalho de segurança nos sistemas online. Foi um problema que, em alguns níveis de educação mais básica aqui no Brasil, tiveram casos bastante delicados, em termos de pornografia, invasão e tudo mais, no que foi feito por algumas secretarias de educação. Garantir o suporte psicossocial a professores, alunos e servidores. E também cursos no formato remoto para as pessoas sobre como lidar nesse contexto de pandemia, ensinando a gente a se comportar na pandemia, né? Ensinando a estudar em casa, ensinando os hábitos quando precisa sair de casa e por diante. Ou seja, eles investiram pesado em termos de políticas públicas para viabilizar condições para as universidades. Um segundo exemplo que poderíamos trazer é o caso do Canadá. O Canadá apresentou 5 linhas de auxílio aos estudantes em função da pandemia. Primeiro deles, todo estudante que precisa pode requisitar $1.250, ou pode ser 2.000 se você tiver algum dependente ou se for uma pessoa com deficiência, para poder te ajudar a manter no período de pandemia. Além disso, se você tiver condições, possibilidade de ajudar em serviços essenciais do Estado, você ainda vai ganhar uma bolsa de mais $5.000. Além disso, ampliou-se o acesso ao financiamento estudantil. Além disso, enquanto vigorar a pandemia, ninguém paga o financiamento estudantil, só paga depois. E além disso, estabelecer uma política que cada instituição de ensino é responsável pela garantia de acesso aos cursos remotos, leia-se acesso a computador e internet de alta velocidade. Ou seja, todos esses 2 exemplos que apresentei, e também na análise mais geral que a gente está fazendo até aqui, indicam que políticas públicas maiores, para além das nossas instituições, são uma parte essencial para a gente garantir a continuidade de uma educação, de fato, acessível e de qualidade, agora adaptada a esse novo contexto que é o nosso ensino remoto. Tudo bem? Essa é uma leitura um pouco de cenário. Ou seja, a gente não está numa ilha, dependemos também de outras políticas públicas mais amplas para garantir que nossas atividades cheguem até o aluno, produzam aprendizagens enriquecedoras, de qualidade, que cheguem a todos eles, sem exceção. Agora vamos olhar para um outro componente, que é, dentro da instituição de ensino, a concepção que a gente tem sobre o que é ensino, o que é aprendizagem, ela é uma condição básica para a gente pensar o que a gente está entendendo por ensino remoto. E aqui começa uma das grandes preocupações minhas sobre aquilo que tem acontecido de maneira sistemática nas instituições de ensino. Tá? Vamos pegar um primeiro cenário, uma primeira concepção de ensino para avaliar o que seria isso. O que é essa concepção? Ensinar é transmitir conteúdo. Ou seja, eu estou aqui, como agora, falando para vocês, matéria dada. Tudo bem? Eu falei, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouviu, mas a matéria foi dada, depois vou cobrar de alguma maneira e vocês se virem para entender o que eu falei para vocês. Se eu entender que ensinar é transmitir conteúdo, e junto a isso, eu ainda assumir 2 premissas, que é que todo mundo está tendo acesso a essa condição de poder me assistir, e que todos têm condições, agora, não só materiais, mas também psicológicas e tempo para poder estar aqui presencialmente, assumindo essas 3 condições, eu poderia simplesmente gravar a aula ou transmitir no horário de aula normal, né, faço as transmissões,
aprendo a usar um Zoom, um Google Meet ou algum outro programa que viabilize isso, e o resto a gente vê depois. Ou seja, professor falando no horário de aula, disponibilizando para o aluno poder assistir isso, considera-se que eu estou fazendo ensino. Tudo bem? Nesse contexto, eu estou entendendo que ensino é transmitir conteúdo, que as pessoas estão tendo acesso, estão em condições. Se eu ensinar o professor a usar um programa desse, eu garanto que a educação está acontecendo. Certamente essa é a forma mais barata, de fácil execução, mas que certamente não garante qualidade de ensino, não garante acesso e me parece bastante incompatível com o nosso papel enquanto instituição de ensino. Isso eu acho que se aplica para qualquer nível, mas discutir uma formação técnica, profissional, de nível superior, com base em educação conteudista, é algo que já está, pelo menos na literatura, superado há muito tempo. Mas qual é o problema que está em jogo? Por que eu estou destacando isso? Porque ainda é a concepção que vigora em grande parte das instituições de ensino. Então, o que acontece? Nas instituições, certamente tem aquelas disciplinas, aqueles cursos que ainda são muito conteudistas. Né? Isso se aplica de maneira geral para tudo quanto é tipo de instituição. Isso ainda faz parte da realidade educacional brasileira. A gente ainda não superou esse tipo de educação que é denunciada pelo menos desde Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, enfim, grandes nomes da educação brasileira já denunciavam esse tipo de prática como um problema muito sério a ser enfrentado. E nós ainda continuamos a ter esse problema. Em grande parte, talvez porque, talvez nos cursos de licenciatura menos, mas em especial quando a gente fala da formação dos professores no ensino superior, e aí eu me refiro a mestrado e doutorado, que tem como papel formar cientistas e professores de nível superior, e em especial esses programas, tipicamente não investem em formação de professores. A gente ainda perpetuar as práticas que já existem, porque a gente não para formar professor nesse país. Né? E às vezes os cursos de licenciaturas reproduzem esse modelo. Isso não é tão generalizado, porque tem cursos de licenciatura excelentes que possibilitam os professores, não precisa nem estar falando de ensino conteudista aqui como um problema. Né? Muitos professores que passaram por curso de licenciatura talvez tenham muita clareza do quanto isso é problemático. E aí, diante disso, se ainda tem ensino conteudista, se essa concepção ainda vigora, nós vamos ter que brigar agora com duas coisas. A primeira, que é a superação desse entendimento de educação, e a segunda, que é não aceitar que esse tipo de concepção oriente as decisões que a gente vai tomar em termos de ensino remoto, pela alta chance de que, se a gente fizer isso, o que nós vamos fazer é simplesmente deteriorar ainda mais o ensino que, às vezes, no presencial já é um pouco precário. Tudo bem? Então, assim, temos um problema muito sério aqui se eu entender que ensinar é transmitir conteúdo. O que seria um outro caminho mais difícil, mas considero que mais necessário? A gente seguir um caminho mais compatível com aquilo que a literatura sobre educação, sobre formação profissional, sobre educação em ensino médio, ensino técnico, ensino superior, indica como caminho. Isso envolveria da gente sair do improviso, que é simplesmente achar que tem que dar aula, transmitir aula, para a gente, de fato, construir condições de ensino para os nossos aprendizes. Tá? Agora, esse raciocínio de como chegar e fazer algo efetivo para o aprendiz, ele passa antes por algumas condições básicas, que são condições que não competem ao professor na sua disciplina. São condições que têm que ser garantidas pelas instituições de ensino propriamente. Tá? E o que seria isso, minimamente? Tentando resumir isso em 10 passos. Primeiro, garantir que a gente escute as pessoas para tomar decisão numa instituição. Né? Então, que os estudantes sejam ouvidos, que os professores sejam ouvidos, que a gente garanta que tem informações suficientes para orientar a decisão. O manual da OCDE, por exemplo, sobre o enfrentamento, a como lidar na educação com essa pandemia, a primeira coisa que eles indicam é isso. Precisamos criar comissões constituídas por representantes de todas as instâncias possíveis para garantir que a cada passo que a gente dê, a gente esteja ouvindo quem precisa ser ouvido. Tá? Então, o primeiro passo indicado nos manuais e nas indicações sobre isso está aqui. Segundo passo, garantir que a gente tenha um entendimento do que é ensinar. E eu não vou nem propor uma definição de ensino, de aprendizagem aqui, porque podem ter, a partir da orientação pedagógica, diferentes entendimentos, mas o básico, comum é entender que ensinar não é transmitir conteúdo. Né? Ensinar o aprendiz desenvolver novas habilidades, repertórios, competências, condições para ele agir sobre o mundo no qual ele se insere de uma maneira mais efetiva, que produza transformação social, enfim. Podemos definir várias formas, mas o importante é entender que não é um problema de viabilizar que o professor transmita a aula.
Tá? Segunda coisa, garantir uma boa caracterização das condições de todos os envolvidos. Aqui entra algo que está bastante claro no diagnóstico que a gente tem feito das instituições no Brasil, que muitas começaram a tomar decisões sem fazer um diagnóstico, ou seja, transmite aula online, aí descobre que 60% dos estudantes não têm acesso ao recurso. Né? E aí, o que faz agora? Né? Talvez se a gente tivesse avaliado isso melhor, a gente tivesse dimensionado de uma outra maneira. Outra coisa, será que é viável indicar para os professores e alunos que as aulas e as atividades de ensino têm que ocorrer no horário de aula? Será que é viável manter todas as disciplinas de um curso? Será que precisamos, talvez, de redimensionar a distribuição de como funcionam as disciplinas para essa nova realidade? Será que dá para contar no ensino com atividades síncronas, professor e aluno transmitido ao mesmo tempo? É viável esse tipo de conexão para as pessoas? Ou seja, se eu tivesse feito um bom diagnóstico das condições dos alunos, dos professores, eu poderia certamente fazer um planejamento melhor. Então, um bom diagnóstico é a condição básica para a gente poder trabalhar aqui. Isso envolve também, não podemos esquecer, as condições dos professores. No meu caso, eu tenho uma criança pequena, divido turnos de trabalho com minha esposa para cuidar da nossa filha. Eu não tenho condição de trabalhar, por exemplo, das 8 às 18 ininterruptamente, porque minha esposa também trabalha. Como é que eu faço para viabilizar os horários de aula? Tudo bem? E um professor, sei lá, se eu fosse um pai solteiro com 2 crianças em casa, em que condições eu estaria para viabilizar essa condição de ensino agora? A gente precisa considerar isso. Né? Cada pessoa está vivendo uma realidade que tem que ser considerada. Outra coisa, não sei quem já teve na família, eu já tive, pessoas com Covid. O desespero que é gerenciar as condições para dar suporte a teu parente ou amigo, vizinho, sei lá o que for, que está mal, precisando de ajuda e tudo mais, te coloca em que condições para ensinar. Né? Então, como é que a gente vai pensar uma concepção e um jeito de ensinar compatível com a realidade que as pessoas vivem em um período de pandemia? Quarto item, com base nesse diagnóstico, estabelecer uma política institucional bastante orientadora sobre o que pode, o que não pode, o que poderia, o que deveria, né, que talvez não seja que todos possam fazer, mas o que poderia ser feito, enfim, diretrizes que orientem o trabalho agora dos professores e estabeleçam as regras do jogo. Isso envolve discutir a questão da avaliação. Como é que a gente vai fazer a avaliação nesse período? Né, tem pessoas defendendo a não fazer avaliação. Tá, mas ele não faz avaliação e como é que faz a progressão no curso das pessoas para o próximo semestre, por exemplo? Então a gente tem que começar a ter claro as múltiplas implicações de permanecer no ensino remoto por mais tempo. Quinta coisa, com base nas definições do que vai ser a política institucional, disponibilizar recursos e condições de trabalho. Essa condição de trabalho pode se referir a questões físicas, talvez emprestar computador, acesso à internet, coisas do tipo, e também, às vezes, condições básicas de orientação para as pessoas. Tá? Tudo isso vai entrar aqui. Sexta coisa, se sabe que estudar remotamente requer um grau de autonomia muito maior para os estudantes. E nem sempre as pessoas têm essa habilidade desenvolvida. Nesse sentido, seria bastante importante criar condição para ensinar os alunos a lidarem com essa condição de estudo em casa para tentar maximizar as oportunidades de que ele de fato aprenda. Então, como é que é a questão da disposição do ambiente de estudo, os horários, as rotinas, o que fazer durante a atividade, o que deve ser feito ou não deve ser feito, enfim. Tem uma série de aspectos importantes que são importantes em relação ao comportamento de estudar. Não é algo que a gente nasce sabendo. Né? E agora, nessa nova configuração, é algo que a gente tem que desenvolver. Então, precisamos criar a condição de ajudar as pessoas a aprenderem a estudar nessa nova condição. Sétima coisa, com base no recurso que nós vamos ofertar, as condições de trabalho, na política da instituição, um trabalho maciço e em larga escala de capacitação de professores. Se a gente utiliza um recurso como o Moodle, aprender de fato a utilizá-lo, não só a inserir PDF, mas usar o recurso, o laboratório de avaliação para atividades de revisão por pares, aprender a lançar notas, a fazer atividades, enfim, vários tipos, é uma condição básica agora. Né? É um recurso que pode facilitar muito. Então a gente vai precisar investir maciçamente nessa formação de professores. Aí sim, a gente chega no problema que é do professor para lidar com a sua disciplina. Então veja, antes de eu pegar minha disciplina e ver o que eu vou fazer com ela, eu dependeria de ter uma política institucional clara, recursos e condições e ter um treino para poder trabalhar. Esse fluxo, obviamente, às vezes a gente tem que pular um pouco, adiantar e depois volta e faz, adequa, refaz, mas existe uma lógica aqui que vai ficar muito melhor e menos improvisado ao professor se a gente respeitar esse contínuo
de quando as coisas precisam ser feitas. Junto a isso, o gerenciamento administrativo, da carga horária de professor, o professor que não está podendo ficar em sala de aula, o professor que está em grupo de risco, como é que nós vamos fazer o gerenciamento de tudo isso? Tem uma série de questões que são desafios da gestão nas instituições de ensino. A garantia do suporte técnico, pedagógico e psicossocial aos professores, alunos e servidores que estão trabalhando, como condições básicas, né? E, obviamente, nunca esquecer que o cenário muda, né? Precisamos estar sensíveis ao que acontece com as pessoas, o que está acontecendo no cenário macrosocial, para que, eventualmente, a gente refine, aperfeiçoe os planejamentos que estão sendo apresentados. Tudo bem? São 10 passos básicos para isso. Além disso, nós poderíamos também falar, agora eu acho que é o que é mais curioso para uma comunidade, eu imagino, tem muitos professores aqui, que é para o professor, quando ele chega lá naquela etapa de preparar a aula, o que são concepções que ajudam nesse momento. Existe uma série de publicações na literatura que discutem, por exemplo, práticas com base em evidência na educação. O que ajuda a ensinar a aprender. O que é interessante? Com a exceção de um item, todos os demais valem para o ensino presencial. Então eu não vou discutir uma coisa com vocês que é uma descoberta nova do ensino remoto. São os mesmos princípios que servem no ensino presencial, servem no ensino do EAD e agora na modalidade remota também. Tá? Então, em especial, eu indicaria os trabalhos do professor John Hattier como um indicativo Ele tem um livro, no Brasil foi publicado como Aprendizagem Visível para Professores. Ele apresenta lá as revisões sistemáticas com meta-análise da educação do que funciona e não funciona. Eu vou tentar simplificar aqui os itens de uma maneira mais fácil, com 10 itens. Primeiro, esse é o que vale só para o ensino remoto. A base de um ensino remoto e também educação à distância é assíncrona. Tá? Eu não preciso pegar minha carga horária e fazer tudo em aula transmitida, tudo em aula gravada. A minha aula, minhas condições de ensino, prioritariamente são oferta de condições para o aluno estudar, receber material do aluno, discutir com o aluno, trabalhar com base nesses materiais. Mas não é essa interação direta com o estudante. Tá? Não existe educação à distância no mundo que seja síncrona nesse sentido. Né? Na literatura, o que aparece? Que as aulas ao vivo, quando eu boto os alunos juntos para a gente discutir e tudo mais, tipicamente deveria ter uma função mais motivacional, ou seja, eles fizeram alguma coisa, agora a gente se reúne para conversar um pouco sobre tudo isso que eles aprenderam, discutiram e tudo mais, e essa interação se torna uma coisa gostosa. E também com uma função de interação entre as pessoas, criar contexto para que eles conversem. O que acontece se o professor começa a falar na aula inteira e eles só estão ouvindo? Tipicamente, eles ligam, eu descobri isso faz pouco tempo, eu nunca entrei, não sei como é que funciona, mas eu descobri que tem um tal de LOL, que os nossos estudantes amam, e que eles entram em grupos durante o horário de aula, em outra aba, e ficam jogando lá enquanto o professor vai falando. Supondo que só de ouvir o professor, enquanto joga, eles estarão aprendendo. O que a gente sabe que não vai funcionar. Tá? Então, assim, eu preciso ter interação nesses encontros. Não deveria ser só exposição, porque aí talvez fosse até melhor gravar unicamente um vídeo. Além disso, o que funciona muito para que o ensino e aprendizagem funcione, garantir o que se chama de formação em serviço ao professor. O que é isso? Está vinculado também lá ao que as instituições têm que fazer, né? Mais do que eu fazer um curso agora, paro o que eu estou fazendo, vou lá e faço um curso de Moodle e volto para fazer o que eu estou fazendo, que o curso de Moodle que eu faça no meu ambiente virtual aqui, que eu faça os testes, coloque aqui as atividades, enfim, que eu vá fazendo as coisas na minha própria realidade. Então, é isso a ideia de educação em serviço. Para isso, eu preciso ter professores que estão dando suporte e orientação, criando uma rede de apoio, às vezes, com pares, né? Com outros professores que vão ajudando a gente a descobrir os segredos de como se utiliza uma plataforma, por exemplo. Terceira coisa que ajuda muito, formular objetivos de modo claro. Se você não tiver clareza do que o aprendiz tem que ser capaz de fazer depois da atividade, é muito difícil escolher uma boa atividade para fazer de modo remoto. Então, se eu sei o que ele tem que aprender, ser capaz de fazer depois da aula, tanto melhor para a gente poder criar boas condições de ensino. Quarto item, tentar sempre, na medida do possível, ensinar em pequenas etapas. Ou seja, não faz muito tempo, muito conteúdo. Ensina um pedaço, faz uma avaliação formativa, verifica se ele entendeu, exige a proficiência do aluno numa pequena etapa, e entenda que alguns alunos podem levar 2 horas, outro leva 4, outro leva 16. É melhor garantir que ele seja proficiente numa etapa, para que então ele vá para uma etapa posterior, do que a gente dê continuidade nos conteúdos como se cada aula fosse um tema.
Tá? O fracasso escolar, tipicamente, ele pode ser identificado nas primeiras semanas de uma disciplina. E por quê? Porque o aluno não acompanha as primeiras atividades, dificilmente ele acompanha as próximas. As disciplinas geralmente são encadeadas. Ou seja, se eu garantir proficiência nas pequenas etapas, eu aumento a chance do aluno ter sucesso. Vocês podem observar isso em estratégias com bastante base em evidência, que chamam de Mastery Learning, né, aprendizagem por proficiência, ou um antigo sistema chamado Sistema Personalizado de Ensino, que são métodos fantásticos de ensino e que viabilizam, em pequenas etapas, garante que ele entenda para partir para o próximo. Tá? Então, ele não vai para outra atividade antes de completar a primeira. Ensino remoto, às vezes, tem isso. Eu posso ter alunos que terminem a disciplina antes do que outros. E está tudo bem, gente. Tá? A gente tem a noção do ensino presencial, aquela carga horária de sala de aula, a gente está em outra condição. Né? Então, talvez o ritmo do aluno seja diferente e isso possibilite eles fazerem mais rápido ou mais devagar. O quinto item é, para toda atividade, que não seja algo que você encontrou presencialmente eles falando, falou e saiu e não tem mais registrado o que é para fazer. Eu preciso, para toda atividade do aluno, um roteiro que descreva, pelo menos, o objetivo da atividade, ou seja, o que ele vai aprender por meio dessa atividade, e os critérios da atividade, o que é esperado que ele faça. Tendo roteiros disponíveis, aumenta a chance deles fazerem a coisa certa. Se você só falar e pedir uma atividade oralmente e morreu a história, a chance deles fazerem ou de fazerem corretamente diminui muito. Então, bons roteiros escritos ajudam muito os alunos a se organizarem, né? E diminui depois no teu WhatsApp aqueles pedidos. O que é para fazer mesmo, professor? Né? Pode diminuir um pouco isso. A sexta dica é, para programar as atividades, tudo que você vai fazer, considerando o que os alunos já sabem quando entram, ou seja, o que ele já aprendeu, que aluno é esse. O nosso grande erro é sempre superestimar o que as pessoas já sabem. A gente sempre acha que eles sabem mais do que, de fato, eles sabem, né? Nem sempre, mas, em geral, muitos alunos não têm o que a gente consideraria que seriam pré-requisitos. Então, garantir que ele tem pré-requisitos é como garantir a primeira etapa para progredir. E, além disso, cada turma, cada aluno tem seu perfil. Então, uma atividade que uma turma ama, outra pode odiar, é bom a gente estar atento a isso, né? Não é porque em uma turma a coisa deu sucesso que a outra, por definição, vai dar. Talvez não dê. E a gente tem que levar isso em consideração pensando nos nossos alunos. A sétima dica é investir pesadamente em metodologias ativas, né? Não é investir tanto em expor conteúdo, mas em colocar os alunos para desenvolver projetos, colocar os alunos para tentar resolver um problema, colocar os alunos para lidar com um desafio, articular isso com algum aspecto da realidade do momento. Enfim, propor desafios para os alunos costuma ser algo muito mais motivador do que a gente só lidar com a informação, lidar com o conteúdo ou repetir dados que a gente apresenta. Então, o quanto a gente conseguir montar o aluno, montar um projeto, problema, lidar com o desafio, melhor. Hoje tem uma vasta literatura sobre metodologias ativas. As duas que são mais clássicas, que eu recomendo muito, que a gente pelo menos procura na internet um texto para ler a lógica da coisa, precisa virar um expert nela, mas o que é ensinar por projetos, ensinar com base em problemas. Tá? Ajuda muito a gente a pensar a condição de ensino. Outra coisa que se sabe, investir em produção textual do aluno é algo fantástico. E a produção textual ela pode ser tanto por escrito, quanto a gente fazer uma produção audiovisual. Porque para o aluno gravar um vídeo, ele precisa montar roteiro, saber o que vai falar certinho e tudo mais. Mas que não seja de improviso o que o aluno fala. Né? Que de fato ele tem que planejar o que ele está escrevendo. Se for texto, usar recursos que facilitam a vida do professor, que tem muita coisa para corrigir, que é usar o recurso de revisão por pares. Pedir para que um aluno revise textos de outros dois colegas, por exemplo. Né? Se o aluno resolveu um problema, tem uma ideia, alguma coisa, que outros dois alunos corrijam o trabalho desse aluno, por exemplo. Né? Tem estudos mostrando que a correção por outros alunos e a do professor, ela não é tão discrepante assim. Tem exceções, às vezes dá problema, mas em geral é um recurso confiável quando a turma está afim de fazer a coisa acontecer. No Moodle, por exemplo, tem um recurso chamado laboratório de avaliação que viabiliza isso. Ele é um pouco chato de utilizar, mas é perfeitamente possível a gente aprender a fazer uso de recursos desse tipo. O oitavo item seria ter muita avaliação formativa. Então, por mais que você não queira dar nota para tudo que os alunos façam, a cada atividade, o aluno precisa receber algum tipo de feedback do que está fazendo. A pior coisa para um estudante, a coisa que mais desmotiva o estudante, é ele investir tempo da vida dele numa atividade, montar um projeto, escrever um textão, sei lá o quê, manda para o professor e não tem retorno disso. Isso é altamente desmotivacional. Então, garantir feedback para os alunos.
Se não tem condição do professor atender os 60 alunos que estão lá fazendo aquela coisa, volta para a revisão por pares, coloca monitor na disciplina, pede ajuda para um grupo de alunos, enfim, mas garanta condições de feedback. No Moodle tem vários recursos de uso de questionários, e o mais moderno que tem lá agora é o H5P, que oferece uma série de atividades com conteúdos interativos que vão dando feedbacks imediatos para os alunos. Dá muito trabalho fazer, mas depois que você faz uma vez, você pode reutilizar essa atividade muitas vezes. Então, talvez valesse a pena muito olhar para isso, os recursos interativos que o Moodle oferece, além da revisão por pares. Nono item, atenção aos alunos que estão com mais dificuldade que não fazem e não realizam atividades. Esse é um problema, às vezes, no ensino presencial. A gente até faz chamada, mas às vezes não acompanha o aluno que está faltando muito, que não está entregando atividade. No ensino remoto e, principalmente, numa pandemia, isso ainda é pior. Então, poderíamos olhar quem não está vindo, quem não está entrando, quem não está fazendo. Né? O Moodle tem um recurso que dá para habilitar para rastrear situações desse tipo. Né? Então, o suporte da instituição poderia oferecer aos professores ajuda em usar isso. Como que a gente pode usar no Moodle o rastreio dos alunos que não entram, dos alunos que não fazem atividade. E, por fim, a dica que eu acho bastante importante é a gente não está sozinho. Da disciplina que eu ministro na UFSC, tem pelo menos em cada outra universidade tem um ou outro professor trabalhando com ela. Né? Eu tenho certeza que a disciplina em cada onde vocês trabalham, tem gente trabalhando com disciplinas equivalentes. Às vezes na mesma instituição, em outro campus, ou em outras instituições, enfim. Ou tem professores dividindo turma. A gente compartilhar o que a gente vai descobrindo nos ajudaria a uma expressão que eu gosto de usar nessa hora, que é ganhar terreno. Então, se da minha disciplina eu estou conseguindo preparar para uma unidade, uma parte dela algo legal, se eu compartilhar para os meus pares de outras instituições disso agora, e eles compartilharem o que eles fizeram comigo, eu já avanço o terreno mais rápido. Programar bons materiais de ensino para o formato remoto dá muito trabalho. Né? Então, seria melhor se a gente pudesse ter a colaboração dos nossos colegas para isso. Eu tenho defendido, junto a, por exemplo, as instituições científicas às quais eu faço parte, de criar instâncias ou fóruns de professores especificamente para isso agora. Então, professores de tais coisas estão lá compartilhar material. Né? Seria uma maneira da gente poder avançar muito rapidamente sobre isso. Em especial entre nós, colegas de instituições públicas, eu acho que é ainda mais facilitado isso, né? É menos problemático, às vezes, eu compartilhar coisas e tudo mais. Enfim, a gente tem condições de fazer isso. E a gente poderia estar ganhando terreno de uma maneira mais rápida, né? Enfim, eu falei bastante coisa, é bastante informação. Eu sei que esse vídeo vai ficar gravado, disponível para vocês. Os slides eu também posso compartilhar, que é a pergunta do professor Jackson que está ali. E o que eu estou apresentando aqui faz parte de um texto que ainda não está disponível. A gente espera que seja na próxima semana, ou talvez ainda nessa. Aqui eu e um grupo de pesquisadores submetemos a publicação numa revista, indicando esses caminhos todos com bastante detalhes. Inclusive em relação à avaliação do que acontece com os alunos, professores. A gente tem até um modelo de documento bastante integrador, com uma série de coisas que poderia ser utilizado como base para pensar uma avaliação nas instituições. No mais, agradeço muito a participação de todos vocês, de estarem aqui nesse momento, e fico à disposição para a gente poder debater. Tá bom? Meu muito obrigado. Meu e-mail está na tela também, e está aberto agora para a gente poder fazer uma boa conversa. Obrigado a todos. Quem desejar fazer perguntas, pode fazer diretamente ali no chat ou solicitar para fazer por áudio, que a gente libera o áudio da pessoa que quiser fazer a pergunta por áudio. Chegou uma pergunta do Guilherme. Abri o chat aqui. Como que a gente vai funcionar, Daniele? Aquele eles podem selecionar, enviar perguntas só para você, talvez alguns estejam fazendo isso, mas no início eu solicitei que enviassem para a gente, que daí a gente consegue ir fazendo ela pela ordem. Você recebeu alguma mensagem só para ti? Tá, eu recebi. Então eu vou comentar essa aqui. Como veio daí privado... as próximas a gente coloca aqui na ordem que a gente recebeu
para a equipe, pode ser? Foi a primeira que chegou aqui. Eu não vou, como mandou privado, eu não vou ler o nome inteiro do professor, tá? Mas já citei o professor Guilherme, não vou ler o sobrenome porque eu não sei se queria ficar privado o nome. Mas a pergunta dele é em relação a... Ele descreve assim, uma vez que grande parte da população não tem acesso a recursos remotos, computador, internet, não seria mais justo, socialmente falando, que se interrompessem as atividades acadêmicas e fossem feitas capacitações e planejamentos específicos para equacionarmos esse e outros problemas decorrentes da pandemia, ainda mais em nosso país. Aqui tem uma preocupação do professor Guilherme que é bastante importante. Eu acho que quando a gente vai falar assim, de fazer o ensino remoto, eu estou presumindo que a gente vai ter que assumir duas variáveis como base. Fazer um ensino remoto que não seja acessível ou que não tenha qualidade, eu acho que é melhor não fazer. Tá? Agora, o problema do acesso ele tem que ser dimensionado. O dado que a Unesco apresenta, que metade dos estudantes do mundo não tem acesso à internet, será que ele se replica no IFSC, ou na UFSC, ou na Federal do Rio de Janeiro, ou na escola estadual, sei lá o quê? Então, cada instituição talvez precise partir de dados bastante claros da sua realidade. Uma das instituições que eu acompanhei a história dela, que foi bastante complicada, na cidade de Curitiba, uma instituição privada, eles decidiram fazer ensino remoto e criar a política de garantir computador para todos os estudantes. Quando eles foram dimensionar quantos estudantes não tinham computador em casa, eles descobriram que era mais de 50% dos estudantes. E aí ficava inviável distribuir computador para todo mundo. O problema para eles agora foi, eles não quiseram não deixar de fazer ensino remoto, mas o que a gente vai poder fazer dado essa circunstância? Tá? Agora, tem como fazer um ensino remoto não online? Se a gente olhar para a história da educação à distância, antes de ser online, a segunda geração... Online é a terceira geração do EAD, né? Segunda geração é transmissão pela TV e entra o rádio ali também. Alguns contextos de ensino da educação básica, inclusive em nível superior de alguns países, investiram pesadamente em transmissões pela TV e pela rádio para ter acesso à aula e coisas desse tipo. Agora, é um ensino que é conteudista, né? Você vai ter um professor falando, tudo mais, e não tem interação, coisas desse tipo. Agora, você pode aliar esse acesso pela TV ou pelo rádio também com outras coisas, que são materiais. Você pode ter material escrito, primeira geração do EAD, né? As apostilas, materiais escritos programadas para viabilizar a condição de ensino. É uma saída? Talvez seja em alguns contextos. Né? Uma coisa interessante que tem um dado, aqui eu não sei o quão é generalizável para cada instituição, mas que aqui no Brasil muitos alunos não têm computador em casa, não têm acesso à internet de alta velocidade, mas têm o WhatsApp, porque os planos de dados possibilitam acesso às vezes ilimitado e tudo mais. Em algumas instituições, está se prezando por fazer a interação e a transmissão de vídeos, todas utilizando apenas o WhatsApp, por ser um recurso mais acessível do que, por exemplo, ter acesso a Moodle. O acesso ao Moodle pelo celular é um pouco mais complicado. Ele até tem um aplicativo nativo próprio e tudo mais, mas tem alguns tipos de atividades que não rodam. Então, se eu presumir que meus alunos vão entrar pelo celular e não pelo computador, é melhor que eu não faça alguns tipos de atividade no Moodle. Né? Então, são cuidados que têm que ser tomados. Essa decisão do não fazer porque não está criando condição de acesso, eu acho que ela pode ser uma decisão válida. Agora, de novo, eu acho que isso precisa partir de um bom dimensionamento, né? Que as pessoas, de fato, saibam a realidade da sua instituição para poder tomar essa decisão, que não seja uma decisão a priori. Posso ler mais uma pergunta? Por favor. Boa tarde. Como propor atividades não presenciais para turmas de Proeja, com alunos sem acesso à internet e pouco alfabetizados? É um desafio do tamanho do mundo e que eu não tenho resposta. Não tenho resposta mesmo, e aí, voltando um pouco à questão anterior, né? Uma coisa é a condição de acesso, que é ter o recurso. Então, ter o computador não ter faz toda a diferença. Agora, às vezes existe uma condição que é de repertório. Se eu não tenho condição de poder lidar com esse material para poder viabilizar esse acesso, não adianta nem ter o computador em casa. Então, por mais que se disponibilize computadores, isso ainda não é garantir acesso universalizado para as pessoas. Então, talvez, para algumas modalidades, tenha que recorrer a outras coisas. Que literatura a gente tem para embasar um pouco isso? A literatura sobre ensino remoto e de emergência é uma literatura que é construída basicamente sobre a literatura da educação em contextos de guerra. Né? Então, você tem lá na Síria, a faixa de Gaza, sei lá o quê, contextos sobre ataque, o que se faz na educação. E, tipicamente, essa literatura, ela enfatiza muito a educação do nível infantil até ensino médio, não tanto ensino superior. Tá? E o que eles dizem? Que garantir, do jeito que for possível,
condição de ensino é melhor do que suspender a educação. E eles falam isso por quê? Porque em contexto de emergência, às vezes o contexto educacional, a agência educacional, é a única instância que dá algum tipo de suporte ou algum tipo de estrutura para as pessoas. Então, uma família que está lá toda debilitada pelo contexto de guerra e sei lá o quê, ter acesso a um professor que vai na casa ou que está no grupo comunitário do bairro, sei lá o quê, enfim, do jeito que for, é melhor do que não ter nada. E o segundo fator é que professores são fator de proteção aos estudantes, né? Tem famílias que às vezes são fatores de risco para a criança. Então, a educação, geralmente, ela se entende que ela tem que continuar por causa de tudo isso. Talvez, no caso do mencionado, talvez a gente precise esperar ter condição de poder fazer, talvez não na sede mais, mas descentralizar condições de ensino com menos estudantes, com material escrito. Eu não sei a solução, né? É algo que realmente é ser construído. Não sei nem se tem literatura específica sobre isso, é algo que eu nunca li. Nunca vi nada publicado sobre isso. Mais uma pergunta. Como estimular a participação por áudio e vídeo de estudantes em atividades remotas síncronas? A pergunta se deve ao fato de que meus alunos têm estado bastante tímidos para se manifestarem nesse tipo de atividade. Solicito a participação, mas não tem sido efetivo. Fico frustrada. Uhum. Complicado, né? Aí tem, enfim, é difícil a gente indicar assim, uma regra que vai funcionar. Talvez a primeira coisa seja entender o que acontece, né? Por que eles estão bastante tímidos? Estou só ilustrando, porque a última palestra que eu dei na quinta-feira passada para um grupo de professores, um relato dos professores para mim marcou muito, né? Que ele descobriu, porque o filho dele contou, porque o filho dele é estudante de uma outra turma da mesma escola, aquela coisa toda, que as turmas, e a turma que ele dá aula também, eles estão basicamente todos juntos fazendo jogos online nos horários de aula. Ou seja, nesse contexto, se o professor, por mais que seja um jeito educado, bacana, valorizando o aluno participar e tudo mais, você tem uma concorrência com o jogo online que faz com que o cara não vá querer participar ali. Aí ele pode dizer que está inibido, sei lá o quê, para não ser constrangedor, dizer que está fazendo uma outra coisa. Então, ou seja, essa é uma realidade. Aí talvez discutir com eles a importância de eles estarem nas atividades é uma coisa. Agora, outras coisas. O modo de perguntar, de maneira bastante polida, bastante educada, isso é uma coisa bastante elementar. E a outra coisa é que é lidar com a nossa ansiedade de professor. Às vezes a gente faz a pergunta em sala de aula, quando você, né, vocês estão conseguindo me ver bem aqui, mas quando você vai olhando, faz uma pergunta e olha para a turma, tipicamente as cabeças fazem assim, né? Esse aceno positivo do aluno, ele para nós dá uma sensação de que o aluno está acompanhando, que está tudo certo, não tem problema. Mas muitas vezes é a maneira de evitar que você pergunte diretamente para ele o que você quer saber. No caso online, ele não precisa nem fazer isso, né? Ele fica quietinho, nada acontece. E o que nós fazemos tipicamente? A gente acaba respondendo ou falando sobre o fato de que ninguém está falando nada. Então, criar uma pausa, às vezes um pouco maior, para que os alunos falem, às vezes ajuda, né? É quase uma pausa dramática do teatro, né? A gente segura a nossa ansiedade, aguarda um pouquinho para ver se vem. E quando vem, obviamente, valorizar muito as participações. Existem estudos bastante interessantes que mostram que, em especial, no início de uma disciplina, quando os professores não nos conhecem muito bem, a gente, muitas vezes, peca porque o aluno faz um comentário, a gente já responde mostrando que tem um problema ali, ou corrigindo, sei lá o quê, e não valoriza adequadamente a participação. Então, valorizar sempre a participação dos alunos é uma maneira de incentivá-los a fazer isso cada vez mais. Mas certamente é um desafio, né? Porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com cada aluno em cada momento. Mais uma pergunta. Boa tarde. Como ficariam as aulas práticas necessárias em laboratório? Cancela ou tem outra forma? O Paulo Sérgio mandou. É um desafio enorme, né? Tem as duas grandes questões que acho que tem quebrado a cabeça de muita gente. Aulas práticas e estágios, né? Agora o CNE lançou uma diretriz, outra para estágio, ainda não repercutiu, não tem operacionalização prática e tal. Mas o fato eu acho que precisa agora ter um trabalho que não é só do professor da disciplina, mas é dos professores, dos colegiados em relação ao curso, para avaliar o que precisa ficar para ser feito depois, quando a gente puder ter um retorno presencial nas condições em que isso for possível, e o que daria para remotizar de alguma maneira. Né? Às vezes, uma disciplina de laboratório, alguma parte talvez dê para adiantar, talvez não dê nada. Então, talvez algumas disciplinas precisem ficar para depois. Mas a lógica se quando a gente voltar presencialmente, tiver medidas de restrições ainda de aglomeração, coisa do tipo,
Se a gente tiver menos disciplina, ou seja, só disciplinas práticas para administrar, talvez a gente tenha melhores condições para viabilizá-las do que se a gente tiver que fazer tudo depois, né? Todas as disciplinas. Então, acho que talvez muitas coisas simplesmente não dê para a gente fazer pelo momento. Mas só completar, Daniel, mas quando a gente fala que tem coisas que a gente vai ter que chegar a decisões que não dá para fazer agora, o que eu sempre me pergunto, quando eu penso, olha, acho que isso não dá para fazer agora, eu sempre tento me perguntar, não dá para fazer agora ou eu não quero fazer isso agora? Né? Às vezes é um pouco esquiva nossa de lidar com toda essa adaptação das coisas, né? Mas às vezes, de fato, não dá. E se não dá, nós vamos ter que respeitar isso como condição, né? Tem uma dúvida aqui de um professor. Estou pedindo uma apresentação de PowerPoint para os alunos. É melhor que envie o vídeo ou que faça uma videoconferência com eles? Olha, a gente sabe, assim, de novo aquela coisa, eu não sei o diagnóstico dos seus estudantes, né? Quantos têm condições de uma internet de alta velocidade para participar disso simultaneamente ou coisas do tipo. Mas a depender do que os alunos têm como condições, talvez seja melhor gravar um vídeo, né? E aí talvez o PowerPoint pode se transformar numa apresentação. Ele pode gravar o PowerPoint narrado e transformar isso no material produzido por eles. Isso é mais fácil como condição para garantir a conexão. Mas se todo mundo tiver uma banda larga ótima, a turma inteira pode assistir e tudo mais, a condição síncrona às vezes serve para fazer debates. Entretanto, mesmo que seja síncrono, no Moodle a gente tem recursos muito legais, né? Do aluno poder colocar o vídeo dele, por exemplo, se cria no formato de fórum, o aluno coloca o vídeo dele e você solicita aos outros alunos que comentem sobre o vídeo, né? Que valorizem, destaquem o que gostaram e tudo mais, e cria uma interação entre os alunos, mesmo que de maneira assíncrona. E aí, nesse caso, uma dica é estabelecer prazos, porque nós somos, por definição, muito procrastinadores. A gente tende a deixar as coisas para depois. Se o professor pede para eu comentar algo, mas não dá um prazo, as pessoas deixam empurrando com a barriga. Estabelece um prazo. Olha, essa semana tá lá os vídeos, é para a gente assistir e comentar os vídeos uns dos outros. Né? Então, a semana do cinema com pipoca. Faz pipoca em casa, tá aqui a receita, abre os vídeos dos colegas, assista lá comendo e comente. Essa é a nossa atividade agora. Né? Defina um prazo que isso ajuda as pessoas a procrastinarem menos. Aqui, ó, como incentivar aos nossos gestores para essa visão de entendimento quanto a primeiro capacitar aos servidores e planejar nessa pandemia? Nas instituições públicas, uma coisa que a gente tem que ter grande apreço é que nós somos instituições muito mais democráticas nas tomadas de decisão, né? As instituições privadas muitas vezes tem um comitê lá que decide, cumpra-se e acabou. Como nós dependemos de instâncias colegiadas, a sugestão é que nas instâncias que a gente participa, saiam deliberações que vão para as outras instâncias pertinentes. Então, para chegar num conselho máximo, por exemplo, que os representantes de área dos centros, dos núcleos, dos cursos, dos programas, enfim, se manifestem para que possa ter um indicativo sobre a importância de tudo isso, né? A gente precisa parar e planejar, né? Teve uma instituição que passei a ficar muito fã deles, uma instituição privada de Bauru, não vou falar o nome, não vê o caso, mas que eles adaptaram de maneira bastante improvisada por ensino remoto, começou a dar problema atrás de problema, ficou 3 semanas o caos na instituição. Eles decidiram dar 2 semanas de férias para professores e alunos, terceira semana professores voltam, quarta semana professores também voltam, nessas 2 semanas vão dar treinamento sobre os recursos que nós temos, e na primeira semana, na segunda professores planejam como é que vão lidar com o ensino remoto, para na quinta semana os alunos voltarem e a gente começar a fazer o curso. Ou seja, às vezes, suspender um período, algumas aulas, alguns dias, uma semana, que seja sei lá o quê, é uma condição básica para a gente poder parar para pensar. Só fazer coisas sem planejamento, muitas vezes vai dar muito mais retrabalho e problemas lá no futuro. Às vezes é melhor garantir uma condição de um planejamento prévio. Como organizar com qualidade a avaliação de forma assíncrona? Pelo Google Meet, por exemplo. Pelo Google Meet, eu não sei nem se é possível. Eu não conheço todos os recursos do Google Classroom, que seria outro recurso, mas eu vou comentar um recurso que é gratuito. No Moodle, tem um recurso chamado questionário, que é possível estabelecer, realizar provas objetivas ou discursivas, e ele tem alguns controles interessantes, como, por exemplo, impedir que a pessoa abra outra tela de navegação. Então, ela fica travada naquela tela e ela não pode abrir. Se ela sair, ela perde a prova, por exemplo. É um controle. Tem como garantir que não vai colar? Não tem.
né? E desconheço qualquer iniciativa que tenha controles absolutos sobre isso. Algumas coisas que algumas instituições fazem é ter que as provas que sejam diferentes, né? Às vezes você pode programar num item, questões fechadas aí, né? Que os itens alterem a ordem ou inclusive que as perguntas sejam diferentes, que venham de um banco de questões. O problema é a condição para a gente preparar tudo isso. A gente sabe que preparar uma boa prova é complicado, não é um trabalho simples, e ainda preparar um banco de questões para a prova é ainda mais complexo. Por isso que eu havia comentado, talvez se a gente dividir esse trabalho com outros professores, talvez a gente consiga ter um banco de questão para viabilizar bons questionários pelo Moodle ou coisas desse tipo, né? Mas eu apostaria mais do que fazer provas de colocar os alunos para fazerem projetos e desenvolverem coisas nesse período, sabe? Em especial coisas que não dê para copiar do Google. Né? Então, desenvolver coisas que não seja possível plagiar, copiar, ou entre os colegas cada um faz tudo a mesma coisa, eu acho que essa é uma estratégia que viabiliza mais, de fato, autonomia para o aluno fazer e condições para que ele faça, de fato, as coisas e não vá nas costas dos colegas, né? Sobre concomitância de atividades remotas e presenciais, quando do retorno ao convívio presencial, mesmo que com restrições, é uma situação inevitável ou seria melhor viabilizarmos a reposição presencial para todos com a extensão do calendário para os próximos anos seguintes? Esse é um debate bastante controverso também, né? Mas o entendimento que parece bastante generalizado é que quando a gente discutia até 3 meses de interrupção, nós estamos falando em 2 anos de calendário de reposição. Passou de 3 meses, começa a discutir cancelamento de semestre, porque começa a ficar inviável você encavalar semestres um nas costas do outro num contínuo de tempo. Adicionalmente, o fato de que a gente provavelmente vai voltar para o presencial ainda sem ter vacina, a hora que essa pandemia, tomara que chegue logo, seja mais controlada na região, a hora que isso acontecer, nós ainda estamos em risco. E aí a minimização do risco vai ser uma condição importante. Então, menos alunos circulando vai ser uma coisa bastante importante. Então, se der para tirar carga de presencial de disciplinas, se der para diminuir a quantidade de alunos em sala, isso vão ser condições sanitárias muito importantes para minimizar o risco de contágio enquanto a gente não tiver essa vacina. Né? Eu acho que é um pouco inevitável a gente ter que lidar com essa condição. E como ela vai perdurar por um longo período, a estimativa mais otimista, que seja pelo menos até o fim do ano, é muito provável que a gente precise ir lidando com essa condição de remotizar mesmo, pelo menos parte do ensino. Qual a possibilidade de se fazer uma aprovação automática de todos os alunos, dada a situação que estamos vivendo? Gostaria que comentasse um pouco sobre as implicações psicológicas disso aos alunos, haja vista que as pedagógicas os professores mais ou menos já conhecem. Do ponto de vista, assim, a aprovação automática, o problema é o seguinte: se o aluno não aprende agora o que era previsto para ele aprender, e ano que vem retornamos ao ensino como era antigamente, vamos sonhar que vai ser isso. O que vai acontecer com ele nas próximas disciplinas? Né? Se ele não desenvolveu aquilo que era habilidade básica aqui agora, e provavelmente um curso que tem um contínuo na formação dele vai requerer dele aquilo que era previsto ser aprendido, a chance de a gente ter fracasso escolar aumenta muito. E o fracasso escolar é o maior motivo de evasão, ou seja, um aluno que não está acompanhando mais uma disciplina, a tendência é que ele tranque disciplina, tranque curso e às vezes nem volte mais para a educação, ou mude de instituição ou não volta mais para estudar. Então, nesse sentido, a aprovação automática sem garantia de aprendizado, ele é é bastante problemático para a gente. Então, acho que o grande desafio ainda é tentar viabilizar uma condição de qualidade para que o aluno desenvolva aquilo que é básico nas suas disciplinas. Talvez o que a gente possa relativizar é simplificar um pouco o que a gente considera que de fato é importante numa disciplina. Né? Todos nós professores sabemos, a gente dá uma disciplina, tem coisas que eu amo na minha disciplina, mas que talvez não fosse tão nuclear de maneira geral para a formação daquele aluno. Mas está lá porque na história a gente botou aquele tópico, sei lá o quê. Então talvez avaliar um pouco, o enxugamento um pouco do que é básico, obrigatório, garantir para a formação dos alunos, ajude a gente a centrar o esforço naquilo que agora é mais essencial. Gostaria de que você comentasse sobre formas para motivar os alunos que estão aproveitando para não realizar atividades. Sei que estamos em um contexto atípico, mas alguns têm condições e não acessam as atividades.
Professor Helder, eu acho que teu microfone está mudo. Tenta ativar novamente aí. Deve ter mudado a fala. Obrigado, Guilherme. Estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo, gente? Maravilha. Obrigado, Carolina. Sim, estamos ouvindo. Então, a gente não sabe o que cada aluno, o que está passando com cada aluno. Então, alguns talvez não estejam acreditando que isso vai durar muito tempo, então espera voltar ao presencial, a gente vê o que faz. Talvez para alguns outros alunos já tenham trancado o curso, ou inclusive estão pensando em trancar porque não querem ensino dessa forma, e quando voltar ao ensino presencial ele volta, por não ter essa visão de que isso vai perdurar por um longo período, não é uma questão de voltar agora em julho, né? A chance de voltar como era em julho, ela beira o impossível já hoje, né? Pelos dados que se tem da epidemiologia da coisa. Então tem uma série de coisas que talvez muitos alunos não estejam levando a sério. A outra coisa é o quanto a gente está conseguindo criar boas condições para que o aluno entenda que o que a gente está fazendo de fato é uma educação, de fato é ensino, né? Isso passa também pelo quanto a gente está ajudando eles a entenderem o que é estudar em casa, né? O que é organizar seu ambiente de estudo, seus materiais, suas atividades, sua rotina, para poder agora, estando sozinho, aprender. Né? A gente sabe que numa sala de aula, às vezes é difícil para os alunos se concentrarem, ele não tem repertório para parar e focar numa atividade, deve ter atenção para tudo que é lado. Imagina em casa, no computador, na qual ele tem o mundo inteiro na frente dele no seu computador. Né? Ele pode estar ou vendo lá o material da aula ou em outra aba. E a gente não tem como controlar isso. Né? Então, na atividade especialmente síncrona, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com o aluno. Na atividade assíncrona, o aluno sabe o que é esperado dele. Então, ele até tal data ele tem que entregar aquilo. Agora, ele vai ter que se organizar para produzir isso. Né? Então, assim, é difícil a gente pensar como estimular tanto a participação se todo o ensino especial for feito de maneira síncrona, transmitido online com os alunos o tempo todo. É muito difícil para os alunos. Né? Tem, inclusive, uma capacidade cognitiva nossa de ficar na tela. Imagina, ficar 4 horas na tela seguida assistindo aulas e tudo mais, é uma condição bastante inviável para a gente. A gente não dá conta disso. É muito difícil permanecer tanto tempo assim numa condição online. Boa tarde. No ensino técnico, as aulas práticas complementam as aulas teóricas. Essa sincronia traz um aprendizado com maior profundidade. Na sua opinião, é válido fazer aulas teóricas remotas concentradas e, posteriormente, as práticas? Essas aulas práticas não ficariam mecânicas? Qual seria a sua sugestão? Excelente pergunta. Eu não sei indicar o que seria melhor numa situação ou na outra. Acho que, de fato, é uma questão de avaliar com bastante detalhe o que é essa aula prática, o que é essa aula teórica e como é que está articulado. E avaliar, tem possibilidade de a gente fazer de uma maneira a não acabar com a lógica da disciplina? Se tiver, é melhor que a gente faça. Ou adiante um pedaço da disciplina, um pedaço da carga horária. Mas talvez, aí eu vou insistir de novo, a gente vai ter que ter flexibilidade nas instituições para que algumas disciplinas ocorram ao fim desse período todo. O problema é, em especial disciplinas de fim de curso, isso pode implicar em impedir formatura de estudantes, o que cria um outro problema social agora para a gente. Então tem que ser muito bem avaliado e, na medida do possível, se viabilizar condição de fato para que as pessoas façam essas disciplinas. Né? Agora, o laboratório prático tem práticas e práticas. Alguns laboratórios, inclusive, é possível remotizar, a depender do tipo de prática. Né? Tem laboratório que não dá, tem que fazer, sei lá, experimento em química, você não vai botar o cara para fazer isso em casa. Ou talvez até dê, né? Não sei, aí os professores de química me ajudem nisso. Mas o fato é, o que daria para ser feito? Então, essa avaliação, eu acho que quem é a melhor pessoa para responder isso não sou eu, não é reitor, não é pró-reitor, não é diretor, é o professor. É o professor que tem entendimento das condições de ensino, do que tem que ser aprendido, do qual é o recurso necessário naquela atividade para poder fazer esse dimensionamento. E aí, na sua instância mais próxima de colegiado do curso, coisa desse tipo, que isso possa ser devidamente examinado, né, com seus pares, com seus colegas. Mas acho que nessa hora a gente tem que ouvir os professores e ver o que vai dar e o que não vai dar. Né? Não temos uma régua, até aqui vai, dali para cá não vai mais. O que complica um pouco é quando a gente simplesmente deixa para o professor decidir se dá para fazer ou não dá para fazer, porque existe uma tendência, a gente sabe, de parte dos professores dizerem assim, não dá para fazer porque eu não concordo, porque eu não gosto. E aí, de novo, talvez agora não seja um problema de gostar ou concordar,
Mas é um problema que envolve uma questão de saúde pública e uma questão de continuidade de condições de ensino para que os nossos alunos possam se formar e atuar na sociedade. Então, assim, esse dimensionamento tem que ser bem equilibrado, né? Eu não quero acreditar que a maior parte dos professores jamais fugiria de um desafio desse tipo, né? É um desafio enorme e acho que a gente não foge dele. A gente tem que quebrar a cabeça e achar caminho. Mas certamente não é um desafio fácil e acho que o professor tem que ter sua autonomia para poder avaliar e dar sua opinião indicando, olha, isso dá, isso aqui não dá. E não dá por causa disso, então vamos criar uma política no curso para lidar com isso agora. Mais uma pergunta semelhante a essa, né? O que fazer com as aulas práticas que fazem parte da formação profissional? Como substituir as aulas que precisam desse tipo de experiência? Acho que vai um pouco na mesma linha, né? É isso, tem coisas que infelizmente vão ter que segurar. Para algumas outras coisas, talvez inovar, criar novas metodologias de ensino. Né? No caso do meu curso, né, vou dar um exemplo, tem uma disciplina, a gente ensina os alunos a fazer entrevista psicológica. Então, como é que faz uma entrevista inicial com uma pessoa que chega no teu consultório? E sempre entendemos que isso precisa ser feito presencialmente. Só que agora, em especial, os psicólogos estão atendendo de maneira remota. É outra disciplina que vai ter que ser criada, né? Outra condição de ensino, não vai dar para fazer os roleplays como a gente fazia, vamos ter que descobrir como fazer isso no recurso disponível e tal, mas talvez a gente ache caminho, né? Então agora é um problema de a gente tentar construir esses caminhos com os recursos que existem. Uma coisa que ajuda, às vezes, que existem alguns sites educacionais que às vezes têm simuladores, atividades, sei lá, o que ajuda um pouco nessa direção. Né? Enfim, se a gente tem o apoio, às vezes, de gente que faz programação de software, às vezes ajuda a criar um experimento virtual que simule e tudo mais. Não é a mesma coisa, mas às vezes, pelo menos, minimiza o tamanho do problema que a gente tem. Né? Não temos uma solução fácil, infelizmente. De caso a caso, a gente vai ter que ir construindo caminhos. Diante do ensino remoto, como incluir alunos com deficiência? Esse é um problema do tamanho do mundo. E aí o primeiro problema é que tipo de deficiência e qual é a condição de acesso que precisamos viabilizar para isso. E aí acho que é um problema, está na legislação isso, da gente garantir essa condição. Se tem um aluno cego, o que você vai fazer? Vamos ter que fazer oferta de uma maneira que atenda a isso. Isso, para mim, está dentro daquele item do que considerar, que é olhar o repertório dos aprendizes, né? O repertório e condições deles, né? Perfil e tudo mais. Então, se eu tenho um aluno que é surdo, o que nós vamos fazer? A gente vai ter que se adaptar nesse sentido. Algumas instituições de ensino, eu não sei qual é a situação do IFSC, tem uma rede de suporte legal para poder fazer isso, né? Da gente, por exemplo, preparar a aula com antecedência, eles já fazem a transcrição, ou já fazem transformam a aula no formato de áudio. Enfim, às vezes tem uma rede de suporte que ajuda um pouco nisso. Tendo ou não tendo, acho que é um cuidado nuclear que a gente não pode perder de vista, que é garantir que as pessoas tenham acesso a isso. Né? Então, a depender dos seus alunos, avaliar quais são os apoios necessários para viabilizar que eles, de fato, acompanhem a disciplina. A questão do ensino remoto, creio que veio para ficar, porém, pelo debate, a acessibilidade seja pela internet ou por equipamentos adequados. Será que você sabe dizer se existe já alguma discussão a nível federal de aporte de recursos para que essa gama imensa ainda de alunos que não têm acesso, para essa gama imensa de alunos que ainda não têm acesso? Quem tem puxado um debate muito interessante sobre isso é o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Ele lembrou que já existe uma lei aprovada, eu não lembro o nome dessa lei, eu posso consultar, depois posso mandar para a Daniela e ela compartilha, mas que é uma lei que justamente visa a democratização do acesso à internet. Ela já está sancionada, está aí, só que não foi cumprida. Se a gente garantisse a universalização do acesso à internet, facilitaria muito, porque aí nós poderíamos partir do princípio que ensinar online é o caminho que a gente pode seguir tranquilo. O fato é, talvez no ITSC, na UFSC, eu acho que a gente ainda tem recortes muito particulares da sociedade que ainda tem lá mais de 50% de alunos com acesso à internet. O ITSC, não sei, estou chutando que seja semelhante um pouco ao índice que temos na UFSC. Se vocês tiverem dado, até legal alguém compartilhar aí. Mas o fato é, a gente não tem essa universalização para todos os níveis de ensino, né? Então, assim, a gente dependeria de boas políticas públicas para isso. É uma coisa nuclear essa garantia de condições para poder viabilizar que as pessoas estejam presentes, né? A gente tem uma preocupação muito grande, por exemplo,
com alunos que não foram enquadrados para receber apoio, o auxílio emergencial durante o período da pandemia, mas que exerciam trabalhos na informalidade e que estão tendo que fazer bicos de tudo quanto é jeito para viabilizar a sua condição de subsistência durante a pandemia. Então, assim, quando o Canadá universaliza o acesso aos estudantes que precisam para ter renda, para se manter, para poder ficar participando das atividades de ensino, nós estamos falando de garantir condições de acesso à educação. Né? Então, assim, essa garantia, ela passa por políticas públicas. Então, assim, eu não conheço movimentos explícitos, em termos de Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação nessa direção, embora algumas pessoas tenham indicado, né, que tem lei para isso já, o problema é a lei não ser cumprida, né? Então, se o acesso já fosse democratizado, a gente já estaria numa discussão em outro patamar. Eu vou ler uma pergunta, não sei se eu entendi direito. Sobre as condições de trabalho do professor, o que sugeres para organizar esse processo? Talvez mais do que nunca focado em pensar, planejar, executar e feedback, além de todos os outros trabalhos para os professores. Não deveríamos rever isso? Daí ele complementa. Nesse sentido, você acha que a participação dos pais pode ser importante para a participação dos filhos nas atividades síncronas e assíncronas? Excelente pergunta. Quando a gente fala em especial metodologias ativas, a despeito do modo que ela é configurada, a gente está falando do professor criar condições de ensino, o aluno faz coisas e a gente pega com esse fazer todo do aluno e dispõe as avaliações formativas, os feedbacks e as próximas etapas do processo de ensino. Ou seja, a gente trabalha muito antes, planejando o que vai ser feito, o aluno trabalha mais aqui agora na hora da execução e nós voltamos a trabalhar depois dele fazer as coisas. Onde eu estou querendo chegar? 2/3 da atividade de ensinar não se dão na interação direta com o aluno. Se eu tiver com ainda atividade assíncrona, então eu planejo aqui, o aluno faz lá, eu faço aqui de volta. Ou seja, eu estou muito tempo trabalhando que não é na relação direta com os alunos. Isso pode dar para alguém desavisado a sensação de que, pô, esse professor só conecta vídeo com a gente uma vez a cada 2 semanas, trabalha pouco. Só que esse professor está criando condições, propondo atividades, os alunos fazendo, eu corrigindo, mandando de volta e tudo mais. Rapidamente, esse aluno que acha que transmitir aula é o que configura o dar aula, ele começa a ver o quanto de trabalho esse professor está fazendo e começa a entender um pouco a lógica dessas atividades mais ativas e não tanto só ficar ouvindo as videoaulas dos professores. Então, assim, acho que a gente tem que olhar para isso com bastante cuidado, né? A gente, em geral, tem carga horária. Nossa carga horária não comporta dar conta de tudo isso. Então, o que eu imagino, em especial no contexto em que a gente começa agora a adaptar as atividades por formato remoto, se a gente puder, em especial, dedicar mais tempo para essa dedicação às atividades, tanto melhor. Né? Então, talvez se eu segurar um pouco outra coisa não essencial a que está acontecendo na universidade agora, é melhor, do tipo, comissões de planejamento de algo que perderam sentido de emergência, urgência ou necessidade no momento, talvez seja melhor tirar esse professor dali e botá-lo de volta para planejar ensino. Né? A gente vai precisar desse tempo. Né? Me preocupa muito o tempo que a gente gasta para fazer atividades, e aí de novo eu destaco, quanto mais a gente estiver agora em comunidade, dividindo isso com outros professores, a gente vai construindo essas saídas mais rápido, porque fazer sozinho todo um planejamento de ensino, uma nova modalidade remota, dá muito trabalho, né? Então a gente de fato tem um desafio enorme pela frente. Professor Helder, considerando o contexto das instituições de ensino superior públicas que não receberam nenhum aporte de recurso específico ou de política pública para atender os requisitos de infraestrutura dimensionados necessários em prover ensino remotamente minimamente planejado, quais ações dentre os 10 itens passos que você listou devem ser priorizados nesse momento de preparação e nessas condições adversas? Dois aspectos, né, comentar sobre isso. O primeiro, com alguns colegas, uma vez eu fiz um exame alguns meses atrás que ia na seguinte direção. Uma coisa é a gente parar porque as políticas públicas não estão dando suporte para a gente fazer a coisa bem feita. Outra coisa é a gente seguir, tentar fazer e parar no limite daquilo que é possível por falta ou ausência das políticas públicas. Ou seja, uma coisa é a gente se acomodar dizendo enquanto não vier ajuda nós não fazemos, outra coisa é a gente vai até o limite do que é possível e fica na dependência agora de que sem essa ajuda ou sem esse investimento do Estado para garantir o acesso à educação, a qualidade da educação, a gente fica travado.
Então, eu acho que essa chave tem que virar, né? Então, a gente tem que ficar numa condição de fato, ter uma demanda específica mostrando a importância dos investimentos públicos para a garantia universal, acessível, de qualidade da educação. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, em relação de por onde começar. Eu não sei em que pé exatamente vocês estão, por exemplo, agora no IFSC, mas uma primeira coisa que é básica, necessária, é um preciso diagnóstico da situação dos alunos, dos professores, dos servidores, da infraestrutura, enfim. Esse diagnóstico, ele tem que ser bem construído e socializado entre todos os agentes da instituição de ensino, para que possam avaliar o que está acontecendo, para poder dimensionar melhor o que pode ser feito com base em tudo isso, né? Sem um correto diagnóstico da situação, tudo complica. Algumas instituições têm pecado na hora de fazer diagnóstico por fazer, às vezes, na pressa de querer fazer logo e não avaliar com clareza o que se quer fazer em termos de diagnóstico. Uma das instituições que eu vi, por exemplo, perguntou aos alunos: você quer voltar agora para as aulas presenciais? E eles descobriram que 30% dos alunos falaram: sim, queremos voltar agora para a aula presencial. O que você faz com um dado desse? Tá? Isso é uma pergunta que requer opinião, né? Isso é uma pergunta que o pessoal da epidemiologia que tem que dizer para a gente quando é seguro. Não é a gente querer ou não querer fazer. Dependemos do conhecimento de especialistas e não da opinião das pessoas sobre aquela coisa agora. Então, nesse sentido, o que é esse dimensionamento? Com base nisso, a segunda coisa que é o estabelecimento da diretriz da instituição em relação ao que se entende por ensino remoto e como é que cada instância deve se organizar em relação a isso. Eu não posso criar um documento que diga que todo mundo tem que fazer, que seguir é assim, 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 assado, porque dificilmente uma instituição grande como a UIFSC, você vai ter uma única regra que abate todas as variações e necessidades específicas de cada disciplina, campus e aí por diante, mas também não posso fazer uma coisa de uma maneira tão ampla que cabe tudo, né? Porque aí eu não dou diretriz. A questão é eu dar um direcionamento para as pessoas poderem trabalhar. E um direcionamento precisa indicar que direção a gente está seguindo, né? Então, quais são as balizas orientadoras do que a gente está entendendo? Uma das coisas que eu enfatizei aqui, vou enfatizar de novo, é que a base do ensino remoto não pode ser síncrona, né? Isso está previsto? Porque se a gente continua insistindo ou investindo, por exemplo, em recurso para fazer transmissões síncronas, o que a gente presume que vai acontecer? A manutenção de atividades síncronas, né? Então, é esse tipo de raciocínio que precisa cada vez mais ficar claro em termos de qual é a política da instituição para poder viabilizar um bom ensino remoto. Considerando o cenário que você apresentou de professores com filhos pequenos, demandas familiares, etc., pergunto: como este professor conseguirá participar dos momentos de qualificação, preparar materiais e aulas que fujam da lógica conteudista? Então, acho que provavelmente sozinho não vai. E aí é o problema do como é que a gente vai lidar com as situações agora, né? Citei para vocês, no meu caso eu consigo trabalhar, tenho feito coisas, mas com limitações. Se me colocasse em posição de rotinas do horário, sei lá o que tudo mais, ia criar uma confusão danada, porque tem que revisar turnos com minha esposa. Sei de colegas que têm mais de uma criança em casa, que são pais, mães solteiras e tudo mais. Enfim, que inviabiliza você ficar no turno regular de trabalho e tudo mais. Então, a questão agora há duas questões, né? Primeiro é, administrativamente, como é que a gente vai lidar com isso? Tá? Vai ser um problema eu ver um professor que não pode assumir X horas de sala de aula nesse período? Tá? Dadas as circunstancialidades do momento, se a gente vai tentar fazer um plano inclusivo para essas pessoas, de que maneira isso vai ser dado? Vou dar um exemplo. Em alguns países se criou serviços de creche num formato emergencial para trabalhadores de linha de frente, trabalhos prioritários, e eles incluíram professores nisso. Então, criaram creche com quantidade de crianças, sei lá o que, num trabalho emergencial para isso. Acho difícil criar condições disso aqui no Brasil, dada a ausência de políticas públicas para isso. Mas que condições a gente cria para esses professores? Tá? Vai exigir atividades síncronas? Enfim, carga horária que ele vai ter que cumprir? Enfim, nós vamos ter que discutir isso administrativamente. Pedagogicamente mesmo a capacitação de professores, como é que nós vamos ofertar? Vai ser turmas com atividades... Agora veja o professor no papel de aluno. Eu tenho dificuldades para lidar com as coisas. Agora, o curso de capacitação para eu aprender a usar vai ser dado naquele horário fechado? Das 2 às 4 tem transmissão? Ou eu vou poder fazer isso em outros horários compatíveis com minha agenda, com minha rotina e minhas condições domiciliares? Vejam como a atividade assíncrona viabiliza muito mais a acessibilidade para a gente poder adaptar nossas rotinas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um problema administrativo grande, que nós vamos ter que lidar com políticas claras para poder
não ter problemas depois com órgãos de controle, fiscalização, coisas desse tipo, mas que sejam inclusivas e viáveis para as pessoas poderem trabalhar. Algumas escolas estão entregando materiais impressos para estudantes, porém muitas vezes não há retorno dessa aprendizagem, supondo que não há possibilidade de acesso à internet. Como dar esse retorno? A base de um ensino à distância, mesmo quando ele é feito por meio de apostilas, né, primeira geração do EAD, você criar um bom material instrucional, e isso é diferente de você escrever um texto e dispor. É criar uma condição de aprendizagem. Então, essa é uma lógica que até os anos 70 se desenvolveu muito. E desde então isso meio que morreu. Ninguém mais trabalha com material de desenvolvimento autoinstrucional. São poucos os contextos em que se faz isso. Aqui no Brasil mesmo, existiu um instituto chamado Senafor, foi patrocinado pela Unesco, pela ONU, que era para fornecer material, voltar à pergunta lá do EJA, fornecer material de formação para trabalhadores rurais ou trabalhadores chamados de baixa qualificação, que fossem com materiais instrucionais. Então tinha um curso por escrito para cortar banana, que você não precisava nem saber ler para poder fazê-lo. Agora, para fazer esse material, um grupo de especialistas, por muito tempo, criando condições para viabilizar isso, né? Onde eu estou querendo chegar no mundo ideal, tem meios para poder fazer isso. No mundo real, que eu preciso mandar a minha aula essa semana, semana que vem, que tem que chegar nos alunos e tudo mais, a chance da gente fazer isso com qualidade, sem ter acesso a recursos digitais hoje, é muito mais difícil. Né? Então, talvez, em alguns contextos, a gente acabe chegando à conclusão de que vamos ter que assumir uma visão mais conteudista, transmitir do jeito que der pela rádio, pelo YouTube, se ela quer a condição de ensino. Agora vem o segundo problema. Eu transmiti o acesso à informação. O que o aluno faz com isso? O que eu prevejo como atividade? E o que eu dou de retorno sobre a atividade que o aluno faz? Então, o ensino, por mais que eu esteja transmitindo a informação, não poderia parar aí. Eu deveria prever a atividade que ele vai fazer mesmo sozinho, como é que isso retorna para mim, para que eu possa dar um novo retorno para ele. Sem esse pedaço, ensino não está garantido. Né? Mesmo na educação à distância da década de 1870, curso de estenografia, né? De aprender a fazer a caligrafia, né? Desenhar as letras do jornal Boston Gazette, primeiro curso de EAD da história. O aluno tinha que fazer o curso, tinha que mandar para o jornal para avaliar se fez direito para poder receber o certificado. Então, essa relação do aluno fazer e a gente conferir, dar o feedback, avaliação formativa, para poder dizer que ele está aprendendo, é uma parte nuclear. Não se para o ensino simplesmente na disposição das informações. Existem outras formas de avaliação que podem ser utilizadas, além das já citadas, já comentadas? Alguns cursos, eu tô pensando, vocês utilizam o Moodle também, né? Como sistema, correto? Sim, utilizam. Então, pensando um pouco a lógica do Moodle, ele dispõe uma série de possibilidades lá, né? Você tem o mais tradicional, que é o próprio recurso do questionário, que possibilita, acho que se não me engano, 12 formas diferentes de fazer exercícios, que é um recurso muito legal, bastante interessante de se trabalhar. Nós temos o recurso do laboratório de avaliação, que permite avaliação por pares, os alunos dão nota para os trabalhos dos alunos, com feedbacks, eles escrevem, e o professor pode ver tanto os textos produzidos quanto os comentários que os alunos fazem sobre os textos dos colegas, e pode dar nota sobre os textos, sobre os comentários. Você tem lá também o tal do HP5, que é um recurso novo, super bonito esteticamente, que viabiliza tanto o aluno fazer atividades, quanto dar nota das atividades para poder fazer o que você quiser lá dentro. E além de atividades tradicionais, né? Exigir o pedido do aluno textos dissertativos, trabalhos sobre, e o que eu gosto muito, que é desenvolver projetos em relação a algum tipo de problema. Então, né, lidando com tal coisa que está acontecendo, como é que a gente viabiliza uma condição legal para isso? Bora lá dimensionar isso. Então, exigir dos alunos trabalhos, não necessariamente provas, eu acho uma condição formidável. Eu não teria tanta preocupação em a gente fazer provas para verificação de conteúdo nesse momento. Eu teria maior preocupação de garantir que o aluno é capaz de fazer o que é esperado dele. Então, essa ideia de desenvolver trabalhos, desenvolver projetos, apresentar seus projetos ao final de um período e tudo mais, eu acho que é uma perspectiva até mais interessante do que garantir provas de conteúdo nesses termos, né? Então, acho que dá para diversificar uma porção de meios de poder fazer isso. O Moodle tem vários recursos, né? É um problema, às vezes, aprender a usar todos eles, mas, enfim, agora o papel também das instituições
darem suporte aos professores para tudo isso. Sobre a curricularização da extensão nos cursos superiores, alguma sugestão de atividades? Tem coisas bastante interessantes que a gente pode pensar, né? A discussão sobre curricularização, ela é bastante controversa nos termos como tem sido entendido, feito nas instituições e por diante. Eu vou dar um exemplo que eu vi do IFSC. Semana passada teve o Dia Mundial do Meio Ambiente, vi o trabalho, se eu não estou enganado, da professora Raquel, não sei se eu estou enganado agora, mas apresentando, por exemplo, os alunos fazendo uma apresentação sobre meio ambiente, toda em inglês, bonitinha, mostrando que dominaram bonitinho todo o idioma, discutindo sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, as grandes questões do momento e por diante, enfim, disseminando informação com qualidade, com material bem produzido, bem elaborado, ficou um vídeo super bonito, enfim, material educativo a ser disseminado nas redes sociais internacionalmente. Um exemplo, né? Outra coisa, o que dá para a gente construir agora como apoio, seja para quem está na linha de frente nos trabalhos lidando com a Covid agora, ou para outros tipos de serviço que minimizem riscos das pessoas. Será que nas nossas disciplinas a gente consegue bolar esse tipo de coisa? Disciplinas práticas, será que a gente consegue, usando os instrumentos que o teu pai tem em casa, montar alguma coisa que facilite ou aumente a segurança para fazer compra no mercado? Ou para fazer as entregas, de como pegar... Enfim, eu acho que lidar com esse tipo de situação aqui agora, talvez seja um pouco o caminho, né? Da gente articular as atividades de ensino, o ensino baseado em problemas, o ensino baseado em projetos, com necessidades da sociedade. Né? E o que dá para o aluno fazer em casa, ou inclusive o que dá para fazer remotamente, criar condições de ensino, dispor material informativo e tudo mais, acho que são condições preciosas, né? Qual a sua opinião sobre solicitar aos alunos que façam atividades práticas com materiais simples em casa, no nível superior, gravando a realização das atividades para compartilhar com os colegas e promover discussão sobre resultados? Solicitei algo do tipo, mas não obtive resultado ou retornos. Minha área é física. Eu acho sensacional, uma perspectiva da ideia do ensino por projetos, né? Então, lança ou um desafio, ou um problema, ou um projeto para eles apresentarem, que eles têm que fazer alguma coisa na própria casa. Eu acho que é muito legal. Agora, o que me preocupa, assim, por que raios será que eles não estão fazendo? Aí talvez valesse a pena consultar um pouco os alunos para tentar entender um pouco isso, né? Tem uma das coisas que é a procrastinação. Tinha prazos, tem data, vale nota, então essas coisas pegam para os alunos. Mas tem outras coisas, ou eles estão esperando, né, imaginação que vai voltar presencial e não preciso fazer isso agora, ou fazer isso agora não vai contar, ou eles tiveram dificuldade de fazer a gravação em casa porque faltou recurso que foi pedido. Então, ter essa interação com os alunos para tentar dimensionar um pouco por que raios eles não estão fazendo, eu acho que agora seria importante também, professora Eliana. Tá? Mas essa perspectiva de trabalho é o que eu mais acredito nesse momento. A gente usar os conceitos, os procedimentos, as ideias que a gente precisa ensinar nas disciplinas e fazer com que o aluno aprenda a lidar no seu dia a dia, desenvolvendo projetos, fazendo atividades para poder aprender tudo isso. Acho que o caminho é precioso. É o ajuste fino de como viabilizar que os alunos se engajem nisso agora, né? A reorganização de calendários escolares com cronogramas diferenciados impacta na condição dos estudantes participarem dos exames nacionais, em particular sobre o Enem. Quando realizá-lo de forma que haja isonomia em termos de condições para os estudantes participarem? A questão do Enem é uma questão também bastante controversa, teve uma pressão social bastante forte para garantir sua prorrogação, né, estender o prazo um período, e o movimento agora é para aumentar isso, porque foi entendimento que 60 dias seria insuficiente dada essa condição. E me parece bastante plausível o que a Frente Nacional pela Educação tem acampado, né, em termos de brigar por isso, porque de fato parece pouco plausível a gente pensar no exame nacional desse tipo ser realizado numa condição tal como a gente está vivendo hoje. Né? Diversas instituições de ensino, inclusive no Brasil, já têm sinalizado que passarão a fazer seus processos seletivos não com base no desempenho do Enem, mas com base inclusive em outras coisas. Né? Internacionalmente, alguns outros países já suspenderam por tempo indefinido processos desse tipo, e me parece algo bastante importante aqui também. Isso cria uma pressão desnecessária nesse momento, né? Tanto sobre os estudantes quanto sobre os professores. Essa é a minha leitura, né? Obviamente tem gente que vai achar que precisa manter e fazer como é e tudo mais. Né? O que eu estou falando aqui é regra, né? Tudo está em debate. Como recuperar aqueles estudantes que não têm acesso aos conteúdos via web,
o semestre está andando com as atividades não presenciais e se chegar ao final do semestre, o que fazer? Com aqueles sem acesso? Se está sendo viabilizado a atividade remota e está sendo entendido que está cumprindo o seu papel e vai finalizar as disciplinas de modo remoto, aí tem aluno que não o fez, o que nós temos são alunos que vão ter que fazer isso posteriormente. O que acontecia é que até há pouco tempo atrás, algumas pessoas estavam entendendo uma lógica de que nós voltaríamos muito em breve, né? Dentro dessa lógica, está tudo bem eu não fazer aqui agora, porque daqui a pouco volta e tudo se resolve. Mas com a perspectiva de que este semestre e o próximo provavelmente vão precisar se dar de maneira remota, isso se perde com perspectiva. Então, provavelmente o aluno que não está fazendo porque... Não é porque... Estou falando do aluno não que não tem condição. O aluno que não está fazendo porque não está muito afim de fazer desse jeito, ou ele vai ter que voltar lá na frente, ou ele agora vai ter que assumir o entendimento de que esse caminho é o caminho necessário, né? E a tendência, eu acho que é conforme a gente vai melhorando as condições institucionais e pedagógicas das disciplinas, as disciplinas começam a ficar um pouco mais interessantes do que talvez inicialmente tenha parecido para os alunos. Agora, o outro problema ainda volta a ser a questão do acesso. Tem alunos que não têm condições de acesso, e aí o que nós vamos ter que fazer? Se agora não está tendo acesso, primeiro, tentar ampliar a política de acesso para viabilizar que esse aluno venha. Se não vier, avaliar o que nós vamos fazer como política institucional. A gente vai perdurar esse ensino remoto de modo não acessível, né? Que bandeiras a gente vai levantar em relação a isso a partir de agora? Faz esse aluno, quando puder, volta, ou vamos comprar outras brigas para poder tentar viabilizar um acesso mais amplo para todos os nossos estudantes. Aí, de novo, é uma questão que é a política da instituição em relação ao que está entendendo por ensino remoto. Se ele precisa ser acessível, nós vamos ter que lutar por isso. Faltam 7 minutos para o término previsto, que é 16 horas. Eu vou ler, então, mais uma pergunta. A gente recebeu mais, mas... essa sala de treinamento ela está com esse horário limitado para 16 horas, então a gente não vai ter como estender mais. Mas não sei se o professor pode deixar disponível o e-mail para responder mais algumas dúvidas. E se o professor se disponibilizar, eu posso mandar essas dúvidas. Com certeza. Quem quiser pode me consultar por e-mail, conversar por lá, ou via a Daniele, como vocês preferirem. Eu, como todos vocês também, todos os professores em especial, né? Também estou numa das minhas angústias e desafios pensando a UFSC não está no ensino remoto, está em discussão isso agora, se a gente vai adotar ou não adotar, em que condições adotar, e também pensando, quebrando cabeça para pensar minhas disciplinas, os meus colegas, os cursos que participo, enfim, estamos todos juntos no mesmo barco, né? Qualquer pessoa que chegue dizendo que tem a solução pronta, provavelmente ela quer vender alguma coisa para você, porque de fato ninguém tem solução para todos os nossos problemas nesse momento. Ninguém nunca passou por algo semelhante a isso na escala que isso está acontecendo, né? Então estamos todos tentando aprender a achar caminhos no meio de tudo isso. Tá? Então à disposição mesmo. Professor, como podemos lidar com os estudantes que, para além de não terem acesso a condições materiais para o ensino remoto, ainda estão imersos em ambientes familiares inóspitos, sofrendo diversos tipos de violência? Então, essa é uma das preocupações dessa caracterização das condições dos estudantes, que não é só o acesso ao computador e à internet. Isso é o crucial que nos pesquisas de levantamento sobre as condições das pessoas precisa ficar muito claro, né? Quanto mais velha a pessoa, né? Vamos chamar o estudante de ensino superior já de mais velhinho, menos isso é problemático em geral. Quanto mais novo, maior a intensidade desse problema. Da educação precisar servir, às vezes, como um fator de proteção à saúde mental e física, inclusive, dos jovens. Então, às vezes, é importante um cuidado, uma proximidade com os alunos para tentar entender, inclusive, se ele não está vivenciando situações mais dramáticas do que poderia estar vivendo nesse período pela própria família, às vezes, situação de risco. Adicionalmente, às vezes a família é muito legal, mas está vivendo uma condição muito adversa. Então, o que nós vamos fazer numa condição desse tipo? Por exemplo, monto minhas atividades de ensino, o aluno não entra e não faz. Não fez porque precisou trabalhar, o avó ficou doente, teve que correr para lá, sei lá o que e tudo mais. Não vai fazer, vai ficar sem nota, vai reprovar na disciplina? Ou nós vamos flexibilizar a realização das atividades, né? Uma das coisas que não é obrigatória, não é todo mundo que faz, mas que também está na literatura que eu havia apresentado, é que se você pegar uma disciplina, separar em pequenas unidades, pedir para o aluno garantir proficiência numa unidade, antes de ir para a próxima,
Um aluno pode passar em 1 hora, talvez outro aluno leve 2 semanas para fazer. E, em tese, isso não é problema, né? Se ele tiver proficiência, passar para o outro, até o final ele conclui a disciplina com proficiência naquilo. Mas alguns alunos vão precisar de mais tempo. Então, nesse sentido, uma das questões que pegam no planejamento agora das instituições é o entendimento do calendário acadêmico. Quando começa, quando termina a disciplina. Vamos supor, termina lá 10 de agosto, termina a disciplina, termina esse semestre. Vai ser assim? Vai ser a data travada? Tem possibilidade de o aluno perdurar por mais tempo nas disciplinas em que ele está matriculado, até garantir a aprovação nelas? Se tiver, tem questões administrativas a serem gerenciadas com os professores. Ou seja, a definição da política institucional, do que eu vou entender como a maneira de distribuir carga horária, ela vai impactar agora sobre o quão acessível vão ser as condições de ensino. Tá? Então, de novo, essa não é uma decisão só minha como professor. Né? Eu não posso, talvez, prolongar com o aluno mais tempo se minha instituição restringir o período em que eu vou ter que trabalhar. Então, de novo, eu dependo de uma política institucional que determine os parâmetros com os quais a gente vai trabalhar. Ter um contexto um pouco mais flexível nesse momento me parece algo muito sensato. Né? Isso vai ter implicações administrativas, férias de professor e tudo mais, mas é algo que eu acho que a gente precisa olhar com bastante cuidado. O quanto é possível flexibilizar por algumas semanas, pelo menos, o tempo que os alunos têm disponível de modo diferente do que seria se estivéssemos nas semanas presenciais. O Ministério da Educação lançou uma medida provisória que possibilitou que a gente mude a quantidade de semanas, não tem mais as semanas mínimas, mas tem que manter carga horária. A minha preocupação quando eu li aquilo não era fazer em menos semanas e manter carga horária, era fazer em mais semanas. Porque vai ter gente que vai precisar de mais tempo. Né? Então, como é que a gente lidaria com isso? Vamos prever isso com política institucional ou vamos deixar por conta das pessoas? Professor, então, em nome do IFSC, a gente agradece imensamente a disponibilidade por nos conceder essa palestra aí que recebeu tantos elogios. Queria selecionar mas foram tantos e espero que o senhor possa estar com a gente em outros momentos como esse. Muitos foram os pedidos também de que a gente disponibilize depois a gravação para que outras pessoas que não puderam assistir agora assistam. O professor André, que é o reitor pro tempore, pediu para fazer uma fala agora. Vocês me ouvem? Eu acho que caiu aqui. Caiu? Helder? Oi, estou te ouvindo. Eu vou aqui abrir para o professor André fazer uma fala. Guilhermo, eu acho que você está como organizador, eu não consigo liberar o professor André. Só um instantinho. Olá, boa tarde, professor Helder, me ouve? Boa tarde, te ouço. Daniele, Guilhermo, boa tarde aos organizadores da capacitação. Quero agradecer, né, em nome da instituição, assim como fez a Daniele, a presença do professor Helder. Enfim, acredito que tivemos grande êxito na sua fala, né? Podemos perceber aí diversas estratégias. De fato, é um enorme desafio, a instituição está se reinventando em torno disso, né? Nós acompanhamos algumas das discussões da UFSC também nesse contexto, mas eu quero te agradecer pela tranquilidade e pela consciência das orientações, né? Sabemos que o desafio é enorme, estamos aí com o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, junto à Pró-Reitoria de Ensino, pensando em estratégias, temos o Conselho Superior discutindo o calendário acadêmico, o Colégio de Dirigentes discutindo o plano de contingência. Então, toda a instituição está envolvida nessas estratégias e nós fizemos exatamente o que você disse. Fizemos uma primeira pesquisa mais às pressas para tentar diagnosticar a questão dos acessos e estamos agora organizando com mais tranquilidade o que temos chamado de censo escolar, né? Para conhecer as condições da nossa comunidade acadêmica para acompanhar essas atividades. Eu gostaria, assim, de destacar as estratégias que você traz por tipo de oferta, né? Eu acho que isso, para nós,
pela característica de verticalização da educação profissional, isso é muito estratégico, né? Nós trabalhamos com educação de jovens e adultos até o mestrado, então isso tende a ser bastante presente. Em relação às literacias de mídia e informação, né? De que forma cada grupo lida com a tecnologia e tem disponibilidade de tecnologia, isso deve aparecer no nosso censo, né, nos nossos levantamentos. Me preocupa o momento que nós estamos de olhar para o ensino, e entendo que é parte, né, mas enquanto educação profissional nós temos outras áreas e fico feliz em perceber que elas apareceram, né, os PIs, a extensão, a curricularização. Quer dizer, é além da prática de ensino, né? Como que nós promovemos a socialização das experiências com os nossos estudantes. A tomada de decisão, né, ela está posta, eu acho que no sentido aí da sua fala, agradecer a presença de todos os educadores, educadoras, os colegas da instituição, para que nós consigamos desta crise tirar melhores oportunidades de capacitação. Então, é nesse sentido, é uma fala rápida, as capacitações de mudam cada vez mais necessárias, né? Essas ferramentas como o laboratório, o H5P que você mencionou, são ferramentas que depois que o professor, a professora aprendem a utilizar, elas demonstram um grande potencial para avaliação, inclusive no presencial, né? Uma vez que existe o domínio do educador, isso passa a fazer parte de todos os processos de ensino-aprendizagem. Bom, lhe agradeço. Nós, de fato, não tivemos, acho que alguém trouxe uma pergunta, né? A questão do fomento. O Ministério da Educação, né, já para informação também aos colegas, abriu uma possibilidade de TED, de termo de execução descentralizada, para qualificarmos as atividades não presenciais. Mas este programa ainda está sendo desenhado, os dirigentes de ensino, pesquisa e extensão, os coordenadores de NEAD serão envolvidos na elaboração deste programa e pretendemos que a execução aconteça a partir do segundo semestre. Então, é um desafio enorme em que as soluções são construídas dia a dia, né? Porque também dia a dia a gente vai conhecendo melhor o inimigo, a Covid, né? Então é isso, muito obrigado, professor, que a instituição aí está sempre de portas abertas, né? A parceria com a UFSC sempre se mostrou muito saudável. Agradecemos mesmo, professor Helder, pela sua presença. Daniele, obrigado aos colegas da DGP e do CFEAD pela organização da capacitação. Agradeço novamente o convite a toda a comunidade do IFSC. Né? Eu falei que todos os amigos que são professores, servidores aí na instituição, que têm um carinho muito grande também por toda a história que vocês têm de contribuição junto ao Estado de Santa Catarina. Então, um prazer, que precisarem, contem comigo. Excelente, valeu, professor. Muito bom. Só para dizer que a gente teve uma participação recorde aqui nessa sala de 317 pessoas. Para o IFSC, que foi o maior treinamento até agora nesse recurso de sala de treinamento virtual. A gente, então, encerra essa palestra. Agradecemos mais uma vez ao Helder, mas também a participação de todos. Vejo que muitos ali colocaram comentários o quanto essa palestra, essa fala será